Bom dia, pessoal. Quero agradecer de antemão já a professora Elisângela Lise, professor do nosso Departamento da Matemática da UTF Campus Cornélio Procópio. Ela, além de matemática, ela tem uma especialidade muito mais restrita, que é a estatística, né? E que para nós, nas pesquisas, muitas vezes são necessárias, a gente não sabe fazer de forma correta, e por isso se torna tão difícil, né, Elisângela? Então, a ideia é que a Elisângela, pelo menos, dê para vocês um cenário de o que realmente é uma pesquisa quantitativa. Tá? A professora Elisângela, hoje, é uma das pesquisadoras de destaque em cenário nacional, nesse período da Covid. O trabalho dela foi realmente de primordial importância, fazendo com que os dados pudessem ser tratados com coerência, que as pessoas pudessem compreender. Ela tem um grupo de pesquisa bastante forte e tem atuado, e que publicações em termos nacionais e internacionais vocês vão encontrar. Então, se vocês querem conhecer mais o trabalho dela, busque por Elisângela Lise, com certeza vocês vão encontrar muitos trabalhos que poderão ajudar vocês. Professora Elisângela Lise, com a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada, professor Armando, pelo convite. Obrigados a todos vocês que estão aqui estudando nesse sábado pela manhã. A gente sabe que não é fácil, a maioria trabalha e faz pós-graduação. Nós também passamos por esse cenário, eu e o Armando, de trabalhar e estudar e fazer pós-graduação junto, então a gente sabe como que é. Então, parabéns para vocês estando aqui. Eu sou bacharel em estatística, como o Armando falou, então vou me apresentar, né, para vocês. E o meu mestrado e doutorado é na área de bioestatística em saúde pública. Então, o meu carro-chefe de pesquisa é na medicina, porque eu fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Então, eu vou trazer um recorte, né, um overview, uma visão geral de métodos quantitativos, do que é, como pode ser usado, e desde os primórdios, uma versão histórica, né, de onde surgiu, por que surgiu, e também trouxe um recorte de teoria da amostragem, porque eu vejo que a teoria da amostragem ela também está bem circunscrita na área de vocês, né, da educação. Nossa, professora, como é que eu coleto dado? Preciso de quantos alunos? Preciso de quantos participantes? Então, vou trazer também essa visão geral, porque isso é o carro-chefe da pesquisa, não só quantitativa, mas também qualitativa, né? E, é claro, com nuances e premissas diferentes, mas eu vou trazer mais ou menos isso aqui para vocês. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Como eu vou estar apresentando, o chat para mim vai sumir, mas aí o professor Armando me auxilia nisso, falando que tem perguntas no chat, a gente para, responde. Vocês podem interferir também, abrindo microfones, tá? É para ser uma aula geral, dinâmica, organizada. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, ou se quiserem deixar ir anotando e perguntar tudo no final, a gente faz um bate-papo geral também. Ok? Eu vou pôr para apresentar. Eu vou pôr a tela inteira, tá? Porque geralmente quando eu coloco só uma janela, ele acaba bagunçando aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Pode alguém só confirmar para mim? Sim, prof. Ótimo. Obrigada, gente. Bom, então vamos lá. O tema da aula de hoje é visão geral. Então é overview mesmo, tá, gente? Sobre estudos quantitativos e seus critérios. Como que a gente usa, como que a gente não usa, por que a gente usa e por que ele é tão aplicado na atualidade, tá bom? Uma coisa que é bem importante falar, que eu gosto de falar, principalmente para o público de vocês, que é um programa das ciências humanas, né? Não existe método de pesquisa melhor ou pior, tá? Por que eu estou dizendo isso? As pessoas, às vezes, têm uma arrogância acadêmica de falar que o estudo quantitativo é melhor que o qualitativo. Isso não existe, tá? A gente trabalha com estudos qualitativos associados a um objetivo de pesquisa e a gente trabalha com estudos quantitativos associados a outro objetivo de pesquisa. Então, o seu desenho experimental de pesquisa, seja qualitativo ou quantitativo, tem que estar atrelado ao seu objetivo de estudo. Então, não existe estudo melhor ou pior, existe estudo que vai responder à sua questão de pesquisa.
Pode ser ele qualitativo, pode ser ele quantitativo. Isso é algo importante que eu gosto de pontuar, porque as pessoas têm, às vezes, essa coisa de discriminar um estudo em relação ao outro, tá? Então, que fique claro neste sentido, que é sempre para atender o seu objetivo de pesquisa. Bom, vamos lá. Métodos quantitativos em pesquisa. Então, a gente vai fazer esse recorte, vai circunscrever o que eu estou falando aqui neste sentido do que é, para que vem e por que estamos falando disso. Tá? Basicamente, em métodos quantitativos, a gente vai estar tratando de uma estatística de modo, vamos dizer, mais pesado. O que seria essa estatística pesada, né? A estatística, como o professor Armando bem pontuou, antes ela era muito assim restrita, né? Ela era até entendida como um ramo da matemática, não se entendia a estatística como uma ciência. Né? Agora, com o avanço, com a pluralidade das formações, das profissões, estatística já é uma ciência própria, né? Então, ela é uma ciência que, olha só o que ela faz. Ela trata da coleta, organização, análise e interpretação de dados. Gente, isso é uma ciência imensa, porque hoje só para coletar dados já tem muita coisa. Hoje, estatística já é tratado como ciência da informação, ciência de dados. Já tem informações específicas que trocaram, que antes o curso era só bacharel em estatística, agora é bacharel em estatística e cientista de dados, porque ela já é um ramo mais ampliado, tá? Qual é o sentido do método quantitativo em pesquisa associado com a estatística enquanto ciência? Auxiliar no processo de tomada de decisão. Por quê? Contra fatos, contra dados, não há argumento. Então, se o dado está me apontando para aquele lado, é naquele lado, naquela condição que eu vou fazer uma intervenção, que eu vou fazer uma proposta de transição de alguma coisa. Então, isso precisa estar também bem alinhado. É claro que no método qualitativo a gente também tem essa questão de informação, mas é uma interpretação de dados um pouquinho diferente que a gente já vai falar lá na frente. Tá? Então, basicamente, o que é uma tomada de decisão? Um ato ou efeito de decidir, uma determinação. Eu vou tomar um julgamento, tá? Vou tomar uma resolução após um julgamento, um juízo, uma sentença. Então, com base naquele dado, eu vou fazer uma intervenção, alguma coisa que vai me auxiliar na minha pesquisa, no projeto que eu estou fazendo, neste sentido, tá? Então, vamos lá em quais são as áreas que a gente pode aplicar isso. Então, existem áreas muito amplas e muito pequenas. Então, por exemplo, quanto que eu devo investir de tempo e dinheiro numa transação? Eu vou ver quais são as métricas que eu tenho e vou responder essa pergunta. Qual a previsão da alta desse item num período de 6 meses? A gente teve aí alta do dólar, baixa dos preços imobiliários, baixa dos preços de consumo, alta da gasolina. Então, tudo aqui são processos em que a gente usa essa ciência. Qual a incidência e prevalência de uma doença na população? Que isso aqui não choveu na pandemia, né? Novos casos, incidência são novos casos de Covid por semana. Prevalência, dados acumulados de Covid até agora. Mortalidade, qual foi a taxa de mortalidade pela doença? Letalidade. Então, aqui, uma aplicação específica já, ó, aqui nessas duas áreas. Setor financeiro, aqui na área de saúde. Qual o limite de crédito que o banco vai me conceder nessa transação? Então, quando vocês adquirem um cartão de crédito, ele já vem com um limite pré-aprovado. Como que é dado esse limite? Tudo que está por trás aí é essa ciência de quantificação. Qual a probabilidade de receber indicações de filmes e de músicas em uma plataforma de streaming? Então, você está lá assistindo seu Netflix tranquilo, acaba uma série, aí já aparece, você também pode gostar dessas outras séries ou deste filme. Então, essa indicação é completamente probabilística, ela não é aleatória, tá? Qual a localidade e região que precisa de maior investimento em políticas públicas? E aqui eu preciso instalar uma UBS. Aqui eu preciso ter também uma creche, um CMEI. Como que isso é feito? Além do plano diretor da cidade, também é levado em consideração a densidade demográfica, a localização, a pauperização das informações. Tudo isso também é pura estatística. Aqui a gente fala num cenário de espacialização de informação e aqui a gente fala num cenário de teoria da informação, porque o que está por trás das redes sociais, das indicações de filmes, de música, são todas essas informações probabilísticas.
Qual a probabilidade de termos um vencedor em 20 rodadas do campeonato? Campeonato Brasileiro, Champions League, Roland Garros, tênis, enfim. Também existe uma probabilidade de ganho associado a como está, que é aquelas coisas que não sei se vocês já viram, mas tem muita propaganda. Cartola, né, que agora tá mais embaixo, o pessoal fala mais do XBet, mas é aqui a mesma coisa. Qual o meu estoque de segurança para prevenir um desabastecimento? A gente lembra bem na época da pandemia o quanto que a gente sofreu de desabastecimento, que as pessoas correram comprar coisas que elas achavam que era muito essencial, que virou até meme a questão do papel higiênico, lembra? Então, assim, dentro desse sentido, a gente trabalha com estatística em vários níveis. Definição de sistemas e produtos, projetos de qualquer nível. Aqui a gente está falando de educação e ciência social. Então, um projeto educacional, ele não pode vir do nada. Ele tem que entender que a gente tem uma demanda. Né? Qual é a minha demanda? Os meus estudantes têm um nicho específico aqui, uma particularidade que eles são muito inteligentes, muito avançados, ou muito raciocínio lógico. Então, eu preciso incentivar em algum sentido. Um exemplo seria o projeto do Cubo Mágico do professor Armando, que aí a gente vê potencialidades desses alunos que já têm uma familiaridade com lógica e disparam dentro desse projeto, por exemplo. Implementação de políticas públicas. Também a política não vem do nada, tá, gente? Por que fizeram essa política? Porque existe uma demanda social. Se existe a demanda social, precisa da implementação de política, tá? Exemplo clássico que eu gosto de falar. Lei Maria da Penha, público-alvo da educação especial, que agora esses alunos chegam e eles têm um tratamento adequado, tanto os transtornos globais como os altas habilidades. Então, foi uma implementação de política pública de algo que tinha uma demanda social, tá? Educação e pesquisa, educação no nível tanto de sala de aula, quanto no nível de pesquisa educacional. Projeto político-pedagógico, implementação de novos cursos, profissionais que faltam no mercado de trabalho, economia e finanças, aqui eles são muito fortes, tá, gente? Eles sacaram essas coisas aqui da gente utilizar pesquisa estruturada e métodos analíticos muito mais tempo do que outras áreas. Então, essa coisa de você ser aprovado num financiamento de carro, de você receber um cartão de crédito com limite alto, é pura análise de dados, tá? Saúde, ficou bem evidente agora na época da pandemia, a questão dos leitos, da taxa de mortalidade, do uso de respiradores, o quanto é preciso incentivar essa modalidade na saúde. Transporte e logística, qual é a melhor rota que minimiza, mas talvez a rota que minimiza o tempo, maximiza uma outra coisa. Então, tudo isso também tem a ver. Ações prioritárias, aqui a gente está falando de emergência. Emergência em saúde, emergência em educação, emergência em algum sistema. Então, ações prioritárias também a gente tem a ver com qual o dado está por trás. Então, percebam, a gente tem inúmeras variáveis que interferem diretamente e simultaneamente em qualquer processo. Existem variáveis que são não controláveis e aleatórias, com um certo nível de complexidade, tá? Então, eu gosto até de dar o exemplo da educação para vocês assim, ó. A gente tem um aluno que se destaca, por exemplo. Esse estudante que se destaca tem variáveis controláveis e não controláveis. Quais são as controláveis? Ele tem um ambiente para estudar organizado, seguro, ele come bem, ele tem acesso a muitas coisas que outros alunos não têm. Então, ele já disparou, ele estuda todo dia. Comparado com um aluno que não tem tudo isso, então, um aluno que ele não tem um lugar estruturado para estudar, ele sai da escola e precisa auxiliar os pais em casa, então ele tem um tempo reduzido para isso, não tem tempo de lazer, e assim por diante. Então, ele tem variáveis aí não controláveis e aleatórias influindo nesses dois modelos que afetam o desempenho. Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, mas tem aluno que tem tudo isso e ainda vai bem. Sim, mas ele é a exceção, ele não é a regra. E a exceção só confirma a regra. Então, é importante a gente saber isso no nível de pesquisa, porque senão a gente acaba entrando em falácias de pesquisa, né? A gente afirma uma coisa, faz uma inferência sem identificar as variáveis não controláveis que estão por trás. Então, isso é uma coisa bem importante, uma prerrogativa que o pesquisador tem que ter bem desenhado na cabeça dele, tá? Dentro desse desenho, então, vamos entender onde que entra essas premissas, essas suposições dentro do fluxo metodológico de pesquisa, tá? Então, pensem em vocês.
Quando vocês foram fazer pós-graduação, a gente não parte do nada. Ah, eu vou estudar isso aqui porque é legal. Pode ter sido desse jeito. Mas é legal, só que eu vou fazer uma busca na literatura de quem já falou isso. Então, eu não parto do nada. Eu sempre parto de uma pergunta de pesquisa. Se for do ponto de vista qualitativo, eu parto de uma premissa de pesquisa, tá? Então, existem 2 pontos aí específicos. Dessa pergunta de pesquisa, eu vou pesquisar e levantar informações, que é aquela parte que a gente faz uma pesquisa bibliográfica estruturada. Olha, quem já falou sobre esse tema? O que a gente tem sobre esse tema? O que eles já acharam ou não acharam? Porque é importante a gente falar também de o não dito, o não perguntado. Porque trabalhos que às vezes não disseram algo, não é porque não teve, mas é que a gente tem uma tendência a publicar trabalhos com afirmações positivas. E o fato de não ter dado também é um resultado, só que as pessoas acabam não publicando o não dito, o não resultado, ok? Faço esse levantamento, essa organização de informações, levanto isso, pesquiso, com base nisso eu levanto hipóteses, tá? Quais são essas hipóteses? Aqui, gente, o ponto de vista de hipótese, eu estou tratando de estatística e método quantitativo, tá? Qual é a diferença? Deixa eu até voltar aqui e parar de compartilhar para falar com vocês, para vocês entenderem essa diferença crucial. Quando a gente fala de hipótese, nós estamos falando de método quantitativo puro. O que seria isso? O método quantitativo, ele não inicia se você não tem uma hipótese. Não existe isso. Eu sempre parto, porque aí até depois que vem, que vocês já devem ter falado, já deve ter ouvido falar. Ah, eu testei a minha hipótese usando análise de variância, usando o teste T, usando um modelo de regressão, né? Então, o método estatístico, ele não inicia sem hipótese. Agora vocês vão falar assim, professor, e o método qualitativo? O método qualitativo, então assim, o método quantitativo puro, que usa hipótese estatística, ele é hipotético dedutivo. Lembram que a gente fala disso? Método hipotético dedutivo. Quando a gente parte de uma pesquisa que ela é qualitativa, a gente não parte de uma hipótese, a gente parte de uma premissa de pesquisa. A premissa ela é maior, como se fosse um guarda-chuva. E aí o método ele é indutivo, porque aí geralmente a gente tem grupos focais, entrevistas estruturadas, e a gente vai fazer um processamento do que essas pessoas falaram e vai achar, por exemplo, grupos temáticos dessas falas, organização dessa informação, análise de conteúdo. Então, perceba, na análise de conteúdo é indutivo, porque eu vou refinar o que elas me falaram, por exemplo, naqueles grupos focais, poderia ser outro método, mas eu vou dar esse exemplo que fica grupo focal e análise de conteúdo, seria o padrão clássico de análise quali. Ah, professora, mas tem outros? Tem. Só para vocês entenderem a diferença específica. E aí eu tenho uma premissa de pesquisa, e aí eu trabalho com indução com base na coleta de dados. Então, é diferente a estrutura de dados, tá? A estrutura da pesquisa qualitativa é de um jeito e a estrutura da pesquisa quantitativa é de outro jeito. Vocês entenderam a diferença? Sim, não, mais ou menos. Bom, eu estou vendo que vocês estão chacoalhando a cabeça, eu estou confiando em vocês, hein? Nós falamos de análise textual hoje, análise Ótimo. de conteúdo, análise de discurso. Então, a gente eles já tiveram alguns detalhes aí bem sutis, né? Então, mas legal. A gente comentamos também da questão do método indutivo, dedutivo. Perfeito. Né? Então, pode falar, Armando. Mas eu falei que eu não ia ficar dando spoiler, eu ia deixar, né? Porque eu sabia que você ia tratar. Né? Sim. Então é isso, só para vocês entenderem que existe essa separação metodológica muito específica, tá? Se eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, ela é qualitativa. Eu posso até ter um componente quantitativo na minha pesquisa qualitativa. Seria, por exemplo, uma caracterização da amostra. Em média, essas pessoas têm 30 anos, a maioria do sexo feminino, por exemplo. Só que isso, eu qualificar essas informações quantitativamente, não faz com que o meu método seja quantitativo, entendeu? O que caracteriza a pesquisa é a forma que eu estou organizando a informação e a forma em que eu alinhei essa informação ao meu objetivo de pesquisa,
tá? Então, o método qualitativo, na grande maioria das vezes, vai ser indutivo, e método quantitativo, hipotético-dedutivo, ok? Vamos voltar lá. Viu, Elisângela? E também o que a gente tem sempre destacado para eles é, para você fazer uma pesquisa quant, exige toda uma técnica apurada. Você não vai partir de um N qualquer de sujeitos da pesquisa. Então, estava falando para eles do universo que você ia tratar disso. Né? Porque Isso, não tem um protocolo. então não é de qualquer jeito. A Elisângela, para fazer as análises que ela fez e publicar, ela seguiu todo um protocolo que a estatística exige. Né? Exatamente. Vamos lá. Voltando aqui. Gente, o que vocês não entenderem, ficarem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, sim. Ótimo, deixa eu aumentar aqui. Aí. Então, a gente vai ter essas hipóteses, tá? Ou se for no método qualitativo, a gente vai ter uma premissa de pesquisa. Aí, a gente vai fazer uma experimentação ou observação, tá? Nessa experimentação, observação e neste teste de hipótese, aqui é protocolo de método quantitativo. Para eu, digamos, testar essa hipótese, eu tenho que coletar alvo do meu público-alvo específico. Vou dar um exemplo bem clássico da educação, né? Que eu e o Armando, e ele é mais especialista ainda até nesse sentido, que é mudar o estímulo de ensino para alunos. Então, o Armando hoje ele tem uma disciplina muito bem sucedida na UTF-PR, que é o cálculo 1 semipresencial. Então, a gente tinha um problema imenso no cálculo 1 diferencial integral nas engenharias, que a retenção ia lá para cima. E aí, esses alunos retidos ficavam represados, porque para abrir um cálculo 1 especial junto com o regular, que eram salas cheias, que eles já entravam e já tinha, foi proposto essa disciplina semipresencial. Então, trabalhou-se com essa experimentação para ver se isso era uma solução bem sucedida. E ele viu, ele pode ter comentado depois da pesquisa dele, que esses alunos que faziam semipresencial, por já terem cursado, eles conseguiam acompanhar de acordo com o método educacional que ele estava propondo. Tá? E aí a gente venceu até esses gargalos aí do cálculo 1 em termos de departamento de matemática. Então, ele tinha uma hipótese, fez essa experimentação, observação e testou. Olha, realmente aqui esses alunos têm condição de acompanhar no semipresencial e isso é uma estratégia bem sucedida. Tá? Então, percebam que isso tem um fluxo de informação. Na pesquisa Qualy, eu vou ter aqui a minha premissa, e aí eu vou ter a experimentação, observação do mesmo jeito, só que eu não vou testar a hipótese. Eu vou verificar quais foram as informações emergentes que saíram dali, e aí, indutivamente, via análise de conteúdo, via corpos textuais, eu vou ver para onde convergiu essa informação. Tá? E aí eu vou tirar as minhas conclusões. Então, nos dois métodos eu tiro conclusões, tanto no hipotético dedutivo quanto no método indutivo, ok? Faço uma avaliação dessas informações e provavelmente eu volto uma nova pergunta de pesquisa. Porque, gente, esse é o ciclo fechado do método científico. E não existe nenhum tipo de pesquisa que esgota um assunto. Nem tese de doutorado esgota um assunto, tá? Você sempre vai terminar com uma nova pergunta de pesquisa, com uma nova suposição da informação, com uma nova coisa que você não conseguiu responder, tá? Eu sempre gosto de falar também que o método ou a resposta que você tem, ela é válida naquelas pessoas, naquele tempo e naquele lugar. Então, é esse tripé: pessoa, tempo, lugar. Essa resposta, ela foi válida para essas pessoas, nesse tempo e nesse lugar. O que isso quer dizer, professora? Então, vamos pensar só lá atrás. Depois eu já vou trazer isso de forma estruturada. Lá atrás, quando a gente falava de epidemia, a gente passou por uma pandemia agora, então fica fácil de vocês entenderem. Epidemia é um grande número de casos de uma doença que está fora do valor esperado. A gente sempre tem um número de casos esperados para uma doença específica, tá? O que os gregos, né, e os romanos achavam que era uma epidemia?
que a epidemia estava associado à questão da pobreza. Então, epi é de picos e demia, só quem sofria quem estava embaixo. Quem que estava embaixo? Era a plebe. Quem estava em cima eram as pessoas mais ricas. Então, epidemia veio daí, tanto que eles achavam que eles não iam pegar nenhuma doença porque eles estavam nos picos. Esse foi um conhecimento que para eles foi válido por muitos anos, né? Porque valia esse conhecimento para essas pessoas nesse tempo e nesse lugar. Quando a gente fala da teoria que a gente já entende o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é ter condições de proliferação, por exemplo. Então, tuberculose, por exemplo, que é uma doença milenar. Por que só os pobres tinham tuberculose? Porque eram conglomerados todos juntos, um pegava, passava para todo mundo. Rico não ia ter naquela época. Então, eles associavam essas epidemias neste sentido. E era uma explicação plausível para eles. Hoje a gente entende que não é assim, que a tuberculose ela é causada pelo Bicobacterium tuberculosis, ela passa de pessoa para pessoa. Se a gente tem grandes macros de aglomerados urbanos em péssimas condições, a gente tem uma chance maior de co-infecção e assim por diante. Então, agora, essa coisa da epidemia, como os gregos e romanos entendiam, para a gente não é mais válida. Até que agora, com o avanço da nanotecnologia e da bioinformática, a gente responde as coisas de uma forma muito mais precisa e mais rápido. Só que o ciclo do método científico sempre vai ser o mesmo. Tá vendo? Ele é um fluxo fechado. Começa na pergunta de pesquisa, levanta hipóteses ou premissas, experimenta, observa, testa essa hipótese de alguma coisa, conclui, avalia a conclusão e volta numa nova pergunta. Vai ser sempre assim, tanto para o método qualitativo quanto para o método quantitativo, tá? Então, aqui, nas grandes civilizações, como que a gente usava isso lá já também? Né? Porque eles não tinham essas ideias que a gente tem hoje, como eu citei. Então, a estatística ela já surgiu daí, né? Como informação estruturada. Então, a gente tinha o censo da população para eles arrecadarem impostos, inventário de recursos públicos e de armas de guerra para fazer guerra, controle de preços e registros de mercadoria, recontagem da tripulação militar, quantos soldados vão poder mandar para a guerra contra Roma e assim por diante. Volume de safra e colheita. Já veio daí esses primeiros registros nas antigas civilizações. Só para vocês entenderem que a estatística, ou qualquer ciência que seja, ela evolui com os povos, por conta desse tripé pessoa, tempo, lugar. Então, antes ela seria usada dessa forma simples, mas que para eles era muito eficiente. E ela foi avançando ao longo dos anos até a gente entender como é uma pesquisa quantitativa e dados quantitativos no dia de hoje, tá? A estatística como disciplina científica, como a gente está vendo aqui nessa aula, ela só foi possível lá no renascentismo, tá? Durante anos era azar ou providência divina, como o exemplo da epidemia que eu dei dos gregos aí. Ah, não, é uma providência divina, só o pessoal lá de baixo que morre, a gente aqui em cima não, tá? Então, no iluminismo, que aí foi no século XVIII, a gente teve essa nova mentalidade, muito desenvolvimento intelectual e nasceram muitas disciplinas científicas. E aí a estatística está aí no meio, tá? E aí ela começou como um ramo da matemática, como astronomia, matemática, estatística, antropologia, estudava-se tudo junto. Depois que ela evoluiu como uma ciência própria, tá? E aí a Alemanha, ela foi precursora disso, teve algumas universidades que criaram essa nova disciplina, e as teorias estatísticas se desenvolveram em conjunto com a matemática e a astronomia. Se vocês pegarem qualquer livro sobre a história das universidades, vocês vão ver que antes as universidades elas estavam restritas a um público de pessoas burguesas e aristocratas. Então, as pessoas que eram de baixo nível, elas não tinham acesso à universidade, a estudos estruturados avançados, ou estava associado também à Igreja Católica, tá? Porque aí a gente tinha esse controle do conhecimento técnico estruturado nas pessoas ricas e aristocráticas e na igreja. Qualquer livro da história das universidades traz isso de uma forma muito bem estruturada para vocês entenderem por que a gente demorou para evoluir enquanto sociedade, enquanto ciência, tá? Quem questionava ia para a fogueira, né? Quem questionava ia para a fogueira, exatamente. Tá aí a história do Galileu Galilei, né?
Vamos falar aqui das áreas de estudo, então, porque a gente tem hoje um recorte bem específico nessa grande ciência que é a estatística, que ancora as pesquisas quantitativas e qualitativas já hoje, tá? Porque hoje a gente já faz método estatístico em pesquisa qualitativa de uma forma um pouco mais refinada e avançada. Então, a gente tem a nossa primeira área, que é a estatística descritiva, que não cai, chove, né, gente? Toda vez você vai ver no jornal tem um gráfico, tem uma tabela, tem alguma informação resumindo aquilo. A estatística descritiva, ela simplesmente tem o objetivo de descrever a informação, sumarizar a informação. Então, guardem esses verbos: descrever, sumarizar, resumir. É para isso que ela serve, tá? Aí vocês vão falar assim, professora, isso é feito de forma arbitrária? Não. A gente tem protocolos específicos para descrever. Qual gráfico é melhor para uma variável? Qual gráfico é melhor para outra variável? Qual é a medida resumo que eu vou usar aqui? Ah, vou usar média, mediana, vou usar quartil. Então, existem também as métricas específicas para cada caso para descrever, tá? Depois vem os estudos das probabilidades, tá? Esse aparece bem pouco na mídia, talvez só um pouco assim. Ah, a probabilidade de você desenvolver pressão alta, dado que você tem diabetes, é tanto. Aí eles não vão falar assim, eles vão falar assim, ó, as chances de você desenvolver hipertensão, se você já tiver diabetes, é em torno de 80%. Mas é probabilidade. Só que a probabilidade, ela ancora todos os outros estudos. Para eu fazer uma inferência, qualquer tipo de informação, testar uma hipótese, eu não consigo testar sem a área das probabilidades. Então, ela é a fundação dessa área de pesquisa. E a parte de probabilidade, né, Liz, é a questão de, lá mesmo no século XVI, XVII, vamos dizer, os poderosos, eles tinham os matemáticos para calcular, porque eles gastavam fortunas em jogatinas, né? E até Exatamente. Hoje, eu acho que a probabilidade ainda fica muito escondida por causa da jogatina, que ela está escrachada, mas todo mundo diz que é proibido, né? Então, sim, bem importante falar disso. Deixa eu até interromper aqui para falar. Hoje a gente tem a jogatina estruturada e ela está no ambiente virtual, né? Todo mundo já viu aí um XBet da vida, né? Essas coisas aí que aparecem em qualquer propaganda. E aí, gente, a gente tem um termo bem específico que eu vou falar aqui só para ilustrar, que é o tal do dado viciado. O que é o dado viciado? Gente, não é que ele não ele bebe, fuma, não é nada disso, não. O dado viciado é o seguinte: antes, as jogatinas, se pegasse uma mesa para jogar qualquer coisa, você tinha uma informação viciada ou viesada, é que viesada é o termo correto, as pessoas usam viciado. O que eles fazem? Se é mais vantajoso para mim, que sou a dona da casa de jogos, que saia a face 6, então, na face de contrapeso, que é sempre assim, ó, as faces contrárias, elas somam 7. Então, o 6 está de um lado, o 1 está do outro. Eles colocavam um contrapeso na outra face, olha lá, para poder jogar e a probabilidade de sair a face 6 ser bem maior, porque tem um peso dentro do dado, um contrapeso dentro. Isso é um dado viciado, tá? E aí eles faziam isso, porque aí a probabilidade de eu ganhar em termos do que você está jogando é muito maior. E eu não vou perder dinheiro, concordo? Porque tudo gira em torno de dinheiro. Hoje, os XBet da vida, eles fazem a mesma coisa. Então, existem algoritmos probabilísticos por trás. O que é um algoritmo, gente? Não sei se alguém aqui já nunca ouviu falar. Um algoritmo ele é um conjunto de regras ou uma informação que vai estar lá por trás, associado probabilisticamente. Se sair a face tanto, a probabilidade de ganhar... Então, é isso, esse algoritmo. Aí, esses XBet da vida, eles fizeram esses algoritmos estruturados e já totalmente viesados. Então, a chance de você ganhar é para baixo do mínimo, que seria o mínimo ideal. Então, por isso que a galera sempre perde dinheiro. Entendeu? É assim que funciona. Quer uma mais maluca, Liz? Nas cidades pequenas, jogo do bicho, né? Jogo do bicho. Que é feito sorteio, ninguém sabe como que os indivíduos, né? De vez em quando você fica sabendo assim, naquela cidade um cara ganhou 5 mil. É porque naquela região não estava dando nada o jogo do bicho. O tigrinho, ela. Esse também. Sim. Agora, vou dar um exemplo em que a estatística funciona, a probabilidade funciona, e vocês não sabem, só que vocês usam todo dia, tá? Qual é um exemplo probabilístico que a estatística funciona? Vocês não sabem, vocês usam todo dia.
é a classificação do e-mail spam de vocês. Não tem e-mail que não vai para a caixa de entrada? O que está por trás ali é um algoritmo probabilístico no seu e-mail. Pode ser qualquer um deles, tá? Gmail, os e-mails acadêmicos. O que está por trás é um algoritmo. E aí, com base naquelas informações que estão estranhas, ele já classifica como spam probabilisticamente. Olha, essas informações desse jeito tem 80% de probabilidade de ser spam. Eu nem vou jogar aqui na caixa de entrada do meu usuário. Já vou jogar lá no spam para ele não ver. Também é uma probabilidade. E aí, é uma probabilidade que nos ajuda no dia a dia. Tanto que às vezes a gente manda aqueles e-mails, eu e o Armando, a gente faz muito isso, mandar e-mail para a sala inteira, né? Porque vai material, a aula mudou, a gente pega, copia o e-mail de todo mundo e manda lá. Aí o pessoal fala assim, não recebi, foi para o spam. Porque tinham muitos remetentes lá, provavelmente você não é acostumado a receber aquele tipo de e-mail. Aí você vai lá na caixa de spam e habilita que aquele é um endereço confiável. Aí, a próxima vez, os e-mails daquele professor, meu e do professor Armando, vai chegar para vocês direitinho, porque aí da próxima o algoritmo já entendeu que aquilo não é para ser classificado como spam, porque foi marcado com probabilidade 100%, porque você marcou que era confiável. Entendeu? Então, percebam, às vezes a gente não vê a probabilidade funcionando na prática, e aluno tem muito assim. Por que eu vou aprender isso? Que isso não serve para nada. Serve, gente. Vocês estão usando o tempo todo, só que vocês não estão vendo. Né? E aí eu faço um pouco de meia-culpa, porque os professores de estatística, eles falham nesse quesito, de mostrar o algoritmo funcionando, onde que funciona, por que funciona, né? E aí fica só aquela coisa no campo das ideias. Não, a gente está falando de coisas tangíveis que melhoram o nosso dia a dia. Imagina a gente receber aquele monte de spam, não sei se você já abriu a caixa de spam de vocês, é em média de 20 a 30 spam por dia. Né? E vírus e tal, e mesmo assim tem um que passa. Então, esse é um caso específico de que a probabilidade funciona. Simone, pode falar. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu que sou de letras, é difícil olhar para a matemática, para o quantitativo, sabe? Então, tem professor que ele tem essa habilidade, né, e competência, mas eu mesmo tenho muita dificuldade em colocar... Em ter essa visão. O meu mundo é mais das letras, sabe? Sim. Então, Simone, é muito importante você falar isso. Sabe por quê? Porque a gente recebe treinamentos específicos. Então, o Armando vai entender o que eu estou falando e você também vai entender. Acho que a maioria aqui é da educação, né, gente? Armando, é isso, né? Tá. Então, nós somos aqui profissionais, em sua maioria, profissionais da educação. O que acontece com um aluno ou um estudante que ele tem boas habilidades na área de ciências exatas? Ele acaba se destacando naquela área e ficando outras negligenciadas. É uma questão de habilidade e também de instrução para formação. Aí ele pega e vai fazer engenharia. Aí ele treina toda a habilidade técnica de cálculo dele. E aí a gente manda fazer um relatório, que eu e o Armando, a gente tem muito disso de mandar fazer relatório, o aluno não sabe escrever. Então, tecnicamente, na habilidade que ele é bom, ele deslancha. Só que as outras habilidades ficaram negligenciadas. Então, Simone, quando você me fala, olha, eu sou uma profissional de letras, você vai falar muito bem, você vai escrever muito bem, você vai ter habilidades nesse sentido muito bem coordenadas, orientadas, até porque faz parte do seu dia a dia. E talvez para você fique mais difícil pensar nessa habilidade no outro ponto e enxergar como isso está no seu dia a dia também. Mas também aí falhou alguma coisa na sua formação, como você falou, os professores não têm essa sensibilização. Então, é completamente normal. Agora, uma coisa que eu gosto de falar nesse sentido, gente, é que todo conhecimento e toda habilidade, ela pode ser treinada. Né? Então, não desistam. Nossa, eu estou com dificuldade aqui nesse texto, está puramente quantitativo. O que é esse monte de número? Eu não estou entendendo. Sentem com calma, procurem os professores de vocês, né? Vejam o que pode ser feito para entender isso melhor. Eu tenho certeza que se vocês treinarem isso, é treino, essa habilidade é treino. Vocês vão conseguir. Talvez não tanto igual, né? Comparar você, Simone, com um aluno da engenharia, por exemplo, ou um profissional da engenharia. Mas você vai dar conta de discutir e entender o que você está fazendo. E vice-versa. Ele não vai conseguir discutir literatura com você num alto nível também. Mas a gente chega e consegue nivelar ali no mínimo, a ponto de todo mundo ter a condição ali de se entender e trabalhar junto. Até porque hoje, gente, isso é emergente. Não se faz mais pesquisa de alto nível
né? Vocês daqui a pouco vocês já são pesquisadores, vocês estão no programa de pós. Se você fazer uma pesquisa, não faz mais pesquisa sozinho. Pesquisa de alto impacto, de alto nível, com impacto nacional e internacional, é feito com equipes multidisciplinares. Então, você vai ter que entender o que o especialista da área de exatas fala, o especialista de exatas tem que entender o cara da tecnologia da informação, que tem que entender o biblioteconomista, o cara da letras, e assim por diante. E é assim que a ciência vai avançar, tá bom? Maristela? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Então, por exemplo, na minha casa, né, eu sou educadora especial, meu marido é matemático, a filha é bióloga e o filho é economista, né? Eu só sofro em casa. Tadinha! Minha filha é doutora em bioquímica, enfim. Mas sobre a sua fala mesmo, né? E até pegando esse gancho de casa, como colocar para o aluno representar, né, como professor de matemática representar para o aluno a importância daquele conteúdo no dia a dia dele. É muito difícil, porque, por exemplo, nós que estamos na educação especial, a gente sempre vai ser mediador, a gente vai estar sempre trabalhando junto ao aluno, mas mediando o trabalho do professor para que o aluno possa, né, demonstrar aquilo que ele aprendeu, né, de determinado conteúdo. Né? E realmente é muito difícil o professor demonstrar isso, né, para os alunos. É complicado. E aí ele sempre fala, eu não vou usar isso nunca para nada. Sim. Eu não vou usar isso. A probabilidade, Lise, de alguém, essas mulheres todas nossas, brasileiras, guerreiras, professoras, mãe de família, de ter em casa o seu esposo ou o seu filho fazendo a faxina nesse momento. Tá lá caçando com a vassoura. Eu estou vendo a vassoura passando para... Isso é uma probabilidade muito pequena. Olha a estatística acontecendo, né? Brincadeira. O professor está reformando a casa, aí o marido ajuda mesmo. Não podia perder essa probabilidade fantástica. Vamos lá, Maristela. Não, muito obrigada a você. Então, aqui a gente tem um nicho bem específico da Maristela, que é o público-alvo da educação especial, né? Então, como eu falei, entre todos os transtornos globais, né? TDAH, autismo, enfim, N outros. E também entram as altas habilidades de superdotação. Então, olha só o nível de complexidade que a Maristela trabalha, gente. Ela trabalha com dois extremos, vamos falar assim, uma galera que está aqui no meio intermediário que ainda está perdida. Mais ou menos isso, né? Se ela quiser comprar isso. Então, quando a gente tem esse público específico, aí, Maristela, é uma habilidade didático-pedagógica do professor mesmo. E eu não estou falando de você, não, tá? Eu estou falando das diversas áreas do conhecimento. E aí, talvez, um pouco do que a gente tem que falar é guardar o ego na bolsa, né? Que o professor, ele tem essa coisa do ego, né? Guarda o ego na bolsa. Quando um aluno que ele é mais avançado ou ele tem um déficit, ele pergunta alguma coisa, tente reexplicar da forma mais didática possível, porque é preciso para ele que ele veja essa aplicação no mundo, né? Mas a maioria eu posso falar que é a maioria, né? A maioria dos professores acabam não fazendo esse paralelo. Não tem isso. Ó, isso aqui é um monte de fórmula, aplica aqui a fórmula. Por quê? Porque eu vou utilizar isso. Por que a gente aprende uma parábola? Porque depois a gente vai estudar física avançada e a gente vê que o comportamento, ele é dessa forma, entendeu? E se você, numa curva, acelerar muito seu carro, você vai jogar o carro para fora porque você vai sair da trajetória da parábola, por exemplo. Aí, ó, uma coisa simples, o aluno já entendeu. Por que ele está aprendendo Bhaskara, por exemplo, que é o que a gente mais vê na internet. Até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara. Mas ele já entendeu que ele vai depois usar coisas mais avançadas, que o que está por trás é isso básico que a gente está vendo agora, né? Então, falta... E aí, aqui a gente está trabalhando com formação avançada. Vocês estão num programa de pós-graduação de mestrado em ensino, ciências humanas e sociais. Então, provavelmente vocês vão trabalhar essas habilidades em outras escalas específicas, mas a maioria não tem, né? Então, e isso é um problema de formação global, tá, gente? Porque eu trabalho com equipes internacionais e a gente também tem esse problema nos outros países,
tá? De não fazer esses paralelos educacionais, né? Educação para a prática, educação para o que está acontecendo. O mundo hoje é dinâmico, né? Ele não quer só saber a fórmula, ele quer saber qual que é a aplicação, por que eu uso, e por que isso vai fazer sentido no meu dia a dia. Então, é extremamente importante. Então, é critério de formação mesmo, né? O professor precisa sair desse lugar e entender o mundo do outro também. Alguém tinha levantado a mão, só que sumiu aqui para mim. Fui eu. Oi, Dalva. Oi, prof, tudo bem? Eu defendo muito a ideia do lúdico. Sim, com certeza. Independente da idade, entendeu? O lúdico é o que vai ajudar o aluno a associar o que ele está aprendendo com a vida real. Com certeza. Com certeza. E além do lúdico, tem outras estratégias, mas o lúdico funciona muito bem, como a Dalva bem pontuou, né? E quando você fala desse lugar do lúdico, as associações, elas vêm muito rápido, assim, né? O aluno já pega e já fala assim, nossa, é isso mesmo. Então, é bem interessante. Na educação infantil, a gente vê isso mais intrinsecamente, mas também o lúdico funciona também na graduação, viu, Dalva? E é uma coisa muito legal. Muito obrigada pelo seu comentário. Bem isso. Quando estava trabalhando com curso técnico, até mesmo em faculdade, ajudava muito o lúdico, eles entenderem o que eu estava querendo passar, entendeu? Às vezes não entendeu. Então, eu saía vamos dizer, da casinha ali e vamos brincar, então. Vamos fazer uma brincadeira lúdica para eles compreenderem. Então, isso aí é muito top, é muito legal. Muito. Posso dar um exemplo também? A Neire que falou também, né, que trabalhar isso mesmo, trabalhar o lúdico desde a educação infantil para que eles possam compreender a estatística no futuro, com certeza, né? Posso dar um exemplo também que esse dia eu estava dando uma coisa muito avançada, gente, muito avançada, era uma sala para profissionais do nível do território brasileiro e fora do país. Eu estava dando uma aula específica sobre modelagem de série temporal de agravos de saúde, que é um negócio, assim, ultra mega avançado, só para quem trabalha com saúde pública e vigilância em saúde que usa isso. E um aluno me perguntou, um aluno da Colômbia, nunca esqueço, professora, mas esse modelo, ele funciona como? Como que essas variáveis entram, ele interpreta esse modelo e solta essa previsão? Falei, olha, gente, eu vou fazer uma visualização lúdica com vocês. Vou até fazer aqui para vocês o que eu fiz com eles. Eu peguei a garrafa que eu estava tomando água, assim. Falei assim, olha, gente, pensem isso aqui como um filtro. Falei para eles. Vocês estão vendo esse filtro? Só que aqui é onde vai sair o meu modelo, e aqui as variáveis de entrada. Então, eu não coloco tudo que tem aqui externo. Eu coloco o que eu consegui coletar, que é a água do vidro. Quando eu abrir a torneira, vai ser a previsão dos ml que eu vou fazer, que é a previsão estocástica que o meu modelo vai soltar. Todo mundo entendeu. Melhor do que eu ter explicado do ponto de vista com as 1000 fórmulas. Claro que eu apresentei todas as fórmulas para eles, que era um curso avançado, tá, gente? Esse é um curso que foi feito lá na Organização Pan-Americana de Saúde. Mas aí eu tinha desde um pessoal de equipe de enfermagem, pessoal de equipe de gestão e ciência de dados aplicado à saúde, que era gente muito avançada. Como normatizar o discurso? Você usa o lúdico, como a Dalva bem apresentou, normalizei o discurso, consegui apresentar o resto e eles entenderam a estrutura da modelagem que eles vão utilizar nas respectivas secretarias de saúde deles. Então, é isso. Só que tem gente que não tem essa habilidade. Exatamente. A gente precisa começar a trabalhar nesse sentido, né? Não é só conteúdo, né? É que o conteúdo seja absorvido de forma que ele consiga trabalhar da melhor forma, tá bom? Mais dúvidas? Não podemos voltar? Como estamos? Uma palavra básica. Nós temos que preparar os nossos alunos para transpor o conhecimento, né? Nós estamos preparando o aluno para repetição, e não é repetição. Porque você pegar a situação hoje, qual é a probabilidade de uma pessoa que não tem expectativa nenhuma de carreira, tá? De estar sentando num sábado de manhã e estar estudando num programa de mestrado, querendo trazer uma contribuição científica e tudo mais. A probabilidade é muito pequena, mas tem. De repente, tem pessoas aqui que não têm nenhuma expectativa, que não vai melhorar salário e tal, né? Eu passei por essa pergunta do doutorado, né? Sim. A gente tinha aquela elevação que o governo fez por mérito, de repente, vou fazer meu doutorado para quê? Olhei e falei, duas coisas.
vou ter que pagar esse tempo que eu já estou afastado. E segundo, a chance de eu poder estar trabalhando num programa de mestrado, doutorado, aonde a gente vai expandir o conhecimento, reduzia para zero. Então, olhei para frente e falei, vamos em frente, porque tem trabalho para ser feito. E não parei. Quantas pessoas que... eu, para quê? Vou perder meu tempo fazendo mestrado? Aquele povo lá do mestrado. Inclusive, a gente tenta culpar os outros pelas coisas, né? Aconteceu isso por culpa de um acidente, né? O Armando sai daqui para uma banca, resolve mudar a direção de rua e bate o carro. Já fiz, aconteceu isso comigo, uns aninhos atrás aí, né? Podia ter feito a defesa aqui em casa, mas tinha que ir lá para a universidade fazer a defesa, porque já tinha outras atividades. Então, mas qual era a chance de bater? Não sei, né? É uma probabilidade remota, mas o Armando mudou de trajeto, no que mudou de trajeto, a pessoa parou o carro e o Armando bateu. Então, tem coisas que acontecem que a gente não consegue deter o controle, né? Então, o que eu vou fazer? Vai dar um resultado lá na frente? Para mim, né, a Lise acompanhou, né, num primeiro momento, o querer trabalhar num programa foi horrível, né, Lise? Sim. E num segundo momento, eu estou num programa hoje super bem, me sentindo bem, né, com as minhas orientandas, 6 já defendidas, mais 2 para defender esse mês, e estamos trabalhando. A Lise acompanhou tudo isso, era minha chefe na época, a gente trabalhava junto, e passamos maus bocados juntos. Qual era a probabilidade de você encontrar alguém que achava, olha, é pouca, mas tem. Então, na vida da gente, a gente tem que pensar, estou fazendo isso hoje, tem uma probabilidade, então vamos fazer, né? Tá? Isso. Qual é a chance da gente pensar em um dia de amanhã melhorar as condições de ensino, voltar a parar com a história de que o lúdico tem que ser o palpável para as crianças? Não. Né? Imagina trabalhando com um grupo de alto nível e, de repente, algo lúdico muda a forma de compreender as coisas. Então, a gente continua sendo lúdico. Então, tem algumas coisas da educação que a gente tem que, na verdade, parar com algumas verdades absolutas e dizer assim, opa, podemos fazer isso, que o resultado é esse. Se você pensar, o dia do nosso professor é estatística, Liz. Sim, totalmente, totalmente. Que desde o momento que você programa a sua aula, você pensa no resultado que você quer atingir, a forma com que você vai avaliar, que você vai coletar, você está coletando dados o tempo todo. O tempo todo. Até por isso que a gente dá aula numa turma, não é a mesma aula que a gente dá na outra. Vocês devem ter isso aí também. Você precisa balizar de acordo com o seu público. Né? Tanto que tem planejamento que você faz para uma turma, que roda redondinho, você faz um planejamento para uma outra turma, ou falta conteúdo, ou passou, porque não é igual. Né? Então, isso é um termo importante. E para além do que o professor Armando falou, gente, nós estamos aqui num sábado de manhã, todo mundo está estudando. Vocês estão tendo a oportunidade de estar numa universidade, né, tecnológica federal, fazendo um curso de alto nível. Gente, universidade, educação, escola, qualquer que seja o eixo educacional, ela é eixo transformador da sociedade. A gente precisa ter isso muito bem delineado na nossa cabeça. Né? A educação, ela muda a vida das pessoas, tá? E aí isso fica mais evidente em populações vulneráveis, quando a gente escuta que a última refeição que o aluno teve foi na escola na sexta-feira e ele só voltou na segunda, tá? Enfim, tem vários níveis aqui que a gente pode falar e como a educação, a universidade, a educação infantil, a educação de ensino básico e médio, ela muda a vida das pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade também, porque é uma responsabilidade para além da educação, é uma responsabilidade social, né? Então, assim, estamos todos nós aqui, eu e o professor Armando, inclusive, trabalhando num sábado de manhã, a gente podia estar fazendo outra coisa, qualquer um de vocês, né? Isso a gente precisa pontuar, é uma realidade. Estamos aqui estudando, estamos falando de uma coisa metodológica, mas que vai fazer a diferença no trabalho de vocês. Um método bem desenhado, bem escrito, é o que valida,
né, o método científico ou um projeto científico de pesquisa. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque senão a gente fica só discutindo no campus das ideias, a gente está falando aqui de coisa tangível, a gente está aprendendo, a gente está discutindo, e a riqueza do aprendizado é isso aqui, é essas discussões, é vocês entenderem, é vocês pontuarem, é vocês falarem da lógica de vocês de trabalho no dia a dia. Olha como isso é enriquecedor. Isso a gente não vai ter oportunidade de fazer em outro lugar, a não ser num ambiente organizado e feito para isso, mesmo aqui que sendo online, né? Mas a gente está falando neste sentido. Então, guardem isso, viu, gente? Educação, ainda mais a gente num país subdesenvolvido, a gente é o eixo transformador da sociedade. Alguém tinha levantado a mão. Maristela, por favor. Eu só quero fazer um trabalho, uma fala paralela ao que o professor Armando falou sobre essa questão de você buscar, de você incentivar, e também sobre a aplicação, né, de conteúdos e de exemplos e coisas concretas para os alunos, né? Essa semana teve a Olimpíada Brasileira de Tecnologia, sua 3ª edição, e nós reunimos os alunos que têm altas habilidades lá na escola e ofertamos para todos os alunos dos 2º e 3º anos, né, para participarem, né? Aí teve uma turma que não quis participar. E como um dos alunos dessa turma, eu obriguei ele a participar, porque ele vai estar no meu protocolo, agora eu vou fazer o protocolo, aplicar o protocolo de identificação de altas habilidades nele. Aí eu falei, não, você vai ter que participar. E assim, eles não tinham nenhuma perspectiva. Até porque, até para a gente fazer a inscrição, foi difícil. Porque foi aparecendo, você abria uma janela, aparecia outra e outra, e chegou no ponto que eu e a professora de biologia que estávamos coordenando, a gente não encontrava as informações. Aí o meu filho pegou o computador dele, ô mãe, tá aqui, cadê o diacho da senha? Vocês já têm o login? E nós duas morrendo e descabelando e não achava o negócio. Mas, por fim, teve todo um apoio, um incentivo. E eles falavam, mas por que eu vou usar isso? Aí a gente falava, gente, vestibular, quando você chegar na universidade, vocês terem outras oportunidades, poderem visualizar outras coisas. E os nossos alunos, né, saiu o resultado quinta-feira. E eles foram para a 2ª fase e sem perspectiva nenhuma, partindo deles mesmo, essa falta de perspectiva de alcançar algo maior e participar de algo maior. E foi uma festa na escola, né? Porque a gente conseguiu unir o grupo em prazo curto, os professores ajudando, professor de sociologia, de matemática, enfim, porque tinham 2 equipes, né? Tinha que ter a equipe de matemática e a equipe social, porque eles vão eles sugeriram um problema e vão ter que dar a solução através de um aplicativo. E a nossa escola foi para essa 2ª fase. Então, assim, o nosso trabalho de acolhimento, de incentivo, de mostrar que é possível, né? Eles veem os professores do lado deles, sim, com o resultado, mudou, né? Assim, toda a perspectiva deles. Foi muito bacana, muito. E aí, professor Armando, no regulamento tem uma coisa que você falou, prototipagem. Nunca tinha visto falar de prototipagem, né? Agora, nessa 2ª fase, a gente vai para prototipagem, que é trabalhar em cima do aplicativo. Achei o máximo. Só queria compartilhar. Muito obrigada, Maristela. Fernanda, boa viagem, tá? Ela falou que vai pegar a rodovia. Tem que pegar a estrada, ela me avisou. Isso, Fernanda, depois ela vai poder acompanhar, ela assiste com certeza aí. Isso. Continuidade. Vamos lá, Lise. Vamos aproveitar esse conhecimento dessa mulher que é um diferencial como pesquisadora do Brasil e é um orgulho para nós, hein? Está em Cornélio Procópio. Tá? Vamos lá, gente. Entrar em tela cheia. Bom, então a gente encerra essa linha de estudo em probabilidades, né? Como eu falei para vocês, que ela é a fundação da gente fazer o teste de hipótese em qualquer nível. Seja um teste de hipótese mais simples ou um mais avançado. Aí a gente entra em inferência estatística. O que a inferência estatística faz? Ela dá conta de fazer projeções. Que tipo de projeções, professora? Projeção da sua amostra para a população-alvo.
tá? Com um certo nível de confiança. Esse ano é ano eleitoral, aí a gente vê muito a questão da margem de erro, né? Margem de erro e tal. O que é a margem de erro? Ela é uma projeção com um certo nível de confiança, ok? Na inferência estatística hoje também, a gente tem uma subramificação, que ela é nova, essa ramificação. Ela é agora no final dos anos 90, início dos 2000, que é quando a gente teve o avanço e a popularização do computador. Que é a inferência clássica, que são os métodos clássicos que a gente trabalha, teste de hipótese clássico, modelo de regressão clássico, e a inferência bayesiana, que é baseada no teorema de Bayes, né? Que é basicamente você já tem um conhecimento a priori, porque a gente não parte do conhecimento nulo, e faz uma, digamos, uma atualização desse conhecimento, tá? Então, ela é muito mais próxima de como a gente pensa atualmente, tá? Quando a gente busca Bayesiana na PubMed, não sei se alguém já falou para vocês da PubMed, a PubMed é uma base de pesquisa, né, onde ficam vários artigos indexados, e aí a gente vê um crescimento, ó, do termo Bayesiano. Então, está sendo já muito utilizado. ChatGPT, o que está por trás é puramente inferência Bayesiana. Com base nas palavras já escritas, ele atualiza a lista de vocabulário deles e o texto dele vai estar sempre mais refinado, tá? Só para vocês entenderem aqui onde que a gente vai utilizar essa tal dessa inferência Bayesiana, tá? Aí a gente tem também muita coisa agora associada a aprendizado biológico, e aí eu trago esse recorte porque hoje o professor Armando está no PPGEM e eu estou no programa de pós-graduação em bioinformática. Então, a gente trabalha muito com aprendizado de estatística bayesiana para dados biológicos neste sentido. Ainda mais pós-pandemia, né? A gente só conseguiu, por exemplo, decodificar o vírus graças à bioinformática, que foi a Esther Sabino e a outra pesquisadora que fizeram essa decodificação, tá? Muita coisa também associado com questões cerebrais. Então, a estatística bayesiana, ela veio nessa linha mais forte de coisas que antes não tinham como a gente trabalhar e agora é possível. Então, só para a gente entender, o espectro da ciência de dados, da ciência estatística de dados ou do método quantitativo, ele é muito grande. Então, ele é desde aplicado em uma amostra pequena de alunos e tal, até para eu fazer uma inferência, por exemplo, das sinapses cerebrais. Então, é importante a gente entender isso, para a gente não ficar só num nicho, né? Eu só falar assim, nossa, isso só serve para isso. Não, isso é muito amplo, abre um leque imenso para a gente trabalhar com ciência avançada, tá? Ciência avançada, no que eu digo, ciência estruturada, tá? Em que gere um conhecimento estruturado que vai melhorar e adicionar avanço social, tá? Existem aqui também, ó, Bayesian Model para aplicação de CARES em estudantes, Bayesian para trabalhar com Gibbs Sampling, que é uma coisa muito avançada, que é como se fosse um artigo de estatística pura, que é só trazer modelagem avançada, tá? Aqui entra na área de vocês, talvez na área da Maristela, que trabalha com o público-alvo da educação especial, que seriam estatística bayesiana para trabalhar com desenvolvimento cognitivo. Então, entende como que é isso e por que que a gente utiliza esse tipo de análise nesse tipo de dado, tá? Vejam que são artigos todos novos, ó, 2016, 2019, tá? Porque essa é uma ciência nova, é o que está emergente agora no campo de vista de pesquisa, tá? Ensaios clínicos. Todos os ensaios clínicos da Covid-19 que a gente viu no período da pandemia foi feito com análise bayesiana. Claro que aqueles relatórios da Anvisa, se vocês lerem, vocês não vão entender tão apertamente. É importante a gente saber que o que está por trás é isso, tá? Então, aqui é o Thomas Bayes. Já dei o exemplo clássico para vocês do spam do e-mail. A fórmula é essa. Uma fórmula nem um pouco amigável. Só que o que ele está falando? Que a probabilidade atual foi modificada pela probabilidade de B que já ocorreu. É isso. O evento atual é modificado por algo que já ocorreu. Faz muito sentido isso na prática, gente, porque a gente não parte do nada. Não é uma probabilidade nua e crua. Ela vai ser modificada por o que já aconteceu. Vamos dar o exemplo do professor Armando, que ele falou que ele sofreu um acidente. O professor Armando sofreu um acidente de carro, bateu o carro indo para a aula, porque, dado que ele mudou de caminho, por exemplo. É pequena essa probabilidade? É, mas toda probabilidade diferente de zero existe. Probabilidade do e-mail ser um spam, dado o conteúdo que ele carrega. Mesma ideia. Probabilidade de eu gostar da série X, dado que eu assisti a série Y, que é o que aparece lá no Netflix, né? Você terminou a sua série, você vai poder gostar de outras informações.
quem entende música também, né? Deezer, Spotify, YouTube, todos usam esse algoritmo aqui por trás, essa estratégia probabilística. Ah, eu estou assistindo um vídeo de um assunto de educação, aqui no B. Terminei esse vídeo. Você pode gostar também dessa outra reprodução, dado que você assistiu esse. Então, é assim que funciona. E é importante a gente pontuar isso, porque as pessoas ficam presas em bolhas, né? Que são as bolhas digitais. Porque você vai estar sempre recebendo conteúdo de acordo com aquele conteúdo que você interage. E aí, isso pode ser um problema na prática, como manipulação de informações e tal, que a gente viu até a época da fake news, né? Toda aquela questão que a gente viu para desmontar o sistema de vacinas, por exemplo. Tá bom? Então, aí como você vê, por exemplo, um vídeo anti-vacina, ele vai te sugerir mais um vídeo anti-vacina. E assim, eles crescem naquelas bolhas específicas e acham que realmente aquilo é dado como verdade, tá? É importante falar, gente, que vacina é importante, tá? E vacina é pacto de saúde coletiva. Então, eu estou dando um exemplo contrário de como usar para o bem e esse aqui, no caso, utilizado para o mal, tá? Desse ponto de vista, o método quantitativo ele sempre vai trabalhar com informação, de qualquer nível, porque ele coleta dados, tá? Informação hoje é poder, tá? Hoje, a gente cria dado o tempo todo, nos relógios, nos celulares, aqui no computador, a gente está criando milhões de informações nessa aula de videoconferência hoje, até porque depois vai subir, fazer upload num nicho específico, tá? Estima-se que a humanidade faz cerca de 63 mil consultas por segundo só no Google. E aí, sem desconsiderar o Bing e outras plataformas, tá? O que significa 5,5 bilhões de buscas por dia. Tudo isso é informação, gente, que está sendo armazenada e criada. Por isso que quando você também olha lá, voltando aqui nesse exemplo, eu vejo uma propaganda de tênis na internet. Aí você muda de página, o tênis fica indo atrás de você nas outras páginas como propaganda, porque ele armazenou aquela informação e vai ficar dando spoiler para você. Então, para propaganda na internet também a gente usa a probabilidade, tá? Aí a gente tem todas essas redes, foi as que eu lembrei de pôr, mas tem N outras. Twitter, que agora é X, né? Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, N outras, LinkedIn. Então, todas essas informações são interligadas e tem algoritmos probabilísticos e inferência por trás. Não é aleatório você receber assim, você conhece tal pessoa no Instagram? Adicione. É claro que tem gente que a gente faz de conta que não conhece, né? E apaga lá, porque eu sei que vocês fazem isso, que eu também faço. Enfim. Mas o que está por trás é o algoritmo, é inferência, é probabilidade, é método quantitativo de pesquisa. Porque alguém fez a curadoria desses dados e colocou essa informação para refinar o algoritmo e o conjunto de regras que está por trás. Ok? N outros ligados aqui de seção de streamers. Tudo isso gera dado. É o mesmo algoritmo também que está por trás. FX, Disney, Prime, Netflix, HBO, tudo igual, tá? É tudo o mesmo algoritmo. Você tem alguns refinamentos? Tem, mas é tudo igual, tá? E aí a gente está gerando essas informações, ó, no carro, nos smartphones, nos computadores, tudo isso está ligado em uma base de dados e a gente pode extrair esses dados para fazer informação e melhorar os nossos sistemas ou prejudicar, inclusive. Tá? Então, hoje a gente trabalha assim, totalmente conectado. E eu acho que é assim também que a gente tem que entender as nossas pesquisas de campo na área da educação. Todo aluno ele é interligado, né? Ali ele está na escola, né, no ambiente controlado, mas tem múltiplas variáveis não controláveis que interferem ali no desempenho do aluno, na nota, no comportamento, e enfim, para além também e juntamente com as redes sociais, que já temos estudos cognitivos do ponto de vista da psicanálise, que o muito tempo de tela interfere na relação ou na organização cognitiva daquele estudante, ok? Outro exemplo que eu gosto de dar, na época da pandemia foi criado esse dashboard da Johns Hopkins University que tratava os dados em momento real. Então, essa professora, de onde vinham esses dados? Eles coletavam esses dados de todos os países. Então, isso é uma informação estruturada que quantitativamente ajuda gestores, informantes em saúde e até a própria população em geral para saber como é que estava o período da pandemia. Então, vejam, o método quantitativo ele está em tudo, absolutamente em tudo, tá? Um exemplo clássico também que vocês já devem ter visto, esses são os exemplos mais atuais. Vamos ver um exemplo clássico, né? Lá na época de Londres, 1800, a gente teve um epidemiologista, ele é retratado na história da epidemiologia ou da saúde pública, da medicina,
como primeiro pesquisador, que ele viu que tinha informações de cólera, os dados de cólera estavam associados a poços de captação de água. Ele fez esse mapa, na mão, e aí conseguiu mostrar que os dados de cólera ou a contaminação por cólera estavam associados à água daquele poço. Pessoas que estavam mais distantes não estavam contaminadas porque não pegavam a água daquele lugar. Então, essa foi a primeira informação estruturada que a gente tem do ponto de vista de epidemiologia espacial e organização do processo de saúde e doença, tá? Outra coisa que a gente vê também muito nos jornais, que não cai do céu, não sai de nenhum lugar. O Brasil registra 915 mortes por Covid e passa de 182 mil. 18 estados estão com tendência de alta. Se você não tiver dado, você não consegue dar uma informação dessa para a população. Tá? Então, aqui é uma explicação da estatística descritiva, mostrando informações quantitativas. Resumiu, falou quem estava em alta, quem não estava. Tá? Um gráfico básico mostrando essa evolução. Então, cresceu, o número de casos se manteve, depois começou a diminuir, tá? Mortes de Covid confirmada por dia. Então, a pandemia, ela foi péssima. Ela foi um período horrível que a gente tem na nossa história enquanto população. Mas ela trouxe alguns avanços no sentido de popularizar esses dados, essas informações técnicas e estatísticas em saúde, né? Como aconteceu também nas guerras, né? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a gente teve muito avanço porque as pessoas se envolviam em tecnologia de guerra, tá? Então, a estatística ela ficou muito evidente nesse período porque precisaria trazer essa informação para a população em geral de uma forma estruturada. Muita gente, às vezes, não era acostumada a ver gráfico, passou a ver para acompanhar os casos de Covid diariamente, mensalmente, número de mortes, tá? Aqui a gente teve também o que eu citei para vocês, né, da Esther Sabine e da Jacqueline Godoy, que decodificaram o transcriptoma do Covid-19, a gente foi precursor nisso no mundo, e aqui a gente só conseguiu por conta de algoritmos computacionais probabilísticos e da bioinformática, tá? Então a gente é referência mundial nesse sentido. Estudo da ONU aponta que o tamanho das famílias no Brasil está abaixo da média mundial. Como que eu vou poder afirmar isso se eu não tenho um dado? Então aqui também, outra informação clássica sobre uma situação social que você não faria sem uma pesquisa quantitativa. Precisa quantificar a quantidade, tá? Do tamanho das famílias. Quem perguntou, gente? William, vamos lá. Vamos ver, tá. Gente, eu não estou conseguindo ouvir o William. Vocês estão ouvindo? Tá só ruído. Isso. William, seu som está com ruído. Tem que pôr a questão no chat, William. William, quer digitar a questão no chat? Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Nós não estamos conseguindo te ouvir, William. Tá só ruído. Isso. William, por favor, digita no chat, ou acho que você tem que ajustar aí a entrada P2 do seu computador. Talvez esteja meio ruim para sair o som. Agora sim, volta. Agora tá nítido. Então, eu trabalho com uma disciplina de saúde e bem-estar. Ótimo. No ensino médio. E uma das temáticas dessa disciplina é realmente a análise de dados, né? Como, por exemplo, a professora mostrou aí esses dados, né? E a gente apresentou para eles no caso, por exemplo, da dengue, né? Legal. Que o Brasil já tinha previsto que esse ano seria um dos anos que teria um maior número de casos de dengue, né? De todos os últimos anos, né? E já tinha lá uma média, né? Provável do que ia acontecer. O que eles mais questionam, perguntam é o seguinte: mas professor, como que já sabe a quantidade que vai ter? Como que é essa análise, né? Como é feita essa análise de dados que a gente gera uma previsão? Isso também é por algoritmo? Sim, William, muito pertinente a sua pergunta, muito obrigada. Como que a gente trabalha do ponto de vista de algoritmos? A gente fala que são algoritmos ou modelagens, tanto faz, tá? Estocástica. O que é uma modelagem estocástica? Que o que está por trás são probabilidades, tá? Então, eu vou estimar essa probabilidade de casos esperados, tá? Com base no que já ocorreu no passado.
que é uma aplicação, por exemplo, também do teorema de Bayes, mas de uma forma mais refinada, porque é no tempo, né? Concordam? Com base no número de casos de 1, 2, geralmente a gente, para fazer uma previsão de 1, 2 anos, William, a gente pega uma série de tempo de 10 anos, tá? Então, com base no que aconteceu nesses 10 anos, a gente perfila estocasticamente, probabilisticamente. Esses são modelos avançados que a gente fala de informação no tempo, que são modelos de séries temporais, tá? Que é estatística puramente aplicada, modelagem de séries temporais, e aí a gente faz uma previsão para fora da amostra. Nessa previsão para fora da amostra, você consegue interpolar o número de valores esperados que você vai conseguir e atingir nesse sentido. Então, é assim que é feito essa quantificação, entendeu? Você consegue... Eu acho que eu tenho até uma coisa aqui para mostrar, que eu já trabalhei com dado desse tipo. Deixa eu ver se é fácil de resgatar. Tenho. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para ficar mais fácil. E esse é um trabalho que também foi puramente quantitativo, então ilustra a nossa aula e a gente não foge do tema. Estou apresentando, né? Ótimo. Então, pode falar? Oi. Aquela tela em cascata. Isso. Agora aqui, abriu? Apareceu. Ótimo. Esse é um artigo que eu publiquei em 2011, que ele fala exatamente sobre previsão do número de casos de dengue, aqui foi feito para Campinas. É um artigo que está no Ciel, depois vocês podem até procurar para ler melhor. Deixa eu ver se ele abre aqui o HTML do Ciel. Ótimo. Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu baixar o PDF dele, para ficar mais fácil. O que a gente faz aqui nesse paper, né? A gente basicamente vai fazer uma modelagem estocástica dos dados. Qual modelagem que eu estou usando? Esse modelo SARIMA aqui, tá? É uma estratégia probabilística de modelar dados no tempo. Deixa eu ver se tem os gráficos aqui. Então, veja, ó, do ponto de vista probabilístico, ele não é um modelo trivial, tá vendo? Ó, as fórmulas são bem pesadas, usa cálculo 3, que é uma área que o professor Armando domina bastante, que são séries e sequências no tempo. Tá? Então, do ponto de vista técnico do que está por trás, ele é bem pesado. Mas do ponto de vista de entender o que esse modelo traz, ele é simplista. Ó. Então, aqui estão os casos por mês e por ano. A gente interpolou de 98 a 2009, porque é um artigo que foi publicado em 2011. E aqui é a série de dengue no tempo, ó, com os picos sazonais no período de verão e primavera. Tá? O modelo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um perfilamento por cima desses dados e vai explicar para fora da amostra, tá? Então, aqui é um ajuste do modelo. Eu não coloquei aqui a série final. Mas eu teria aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, um ajuste para fora da amostra de uma previsão desse modelo com base no que foi os dados anteriores. Então, ele modela esses picos aqui, ó, e ele já vai prever um pico para o próximo ano de 2010 e 2011. Bons modelos prevêem até 2 anos para frente. Depois disso, a gente tem que fazer uma nova modelagem reimputando aqueles dados, que são assim que as secretarias municipais de saúde trabalham. Tá? Então, é assim que é feito, William. O que está por trás é um modelo totalmente probabilístico, ó, com fórmulas avançadíssimas. Mas o desfecho seria uma tabelinha básica com, digamos aqui, ó, colocando o mês de 2010 e 2011 predito. E aí já preveu que os valores esperados já eram muito acima da média nacional. Tá? Então, o artigo é esse, depois quem tiver interesse de ler. Se vocês buscarem também meu ID lá no Google Research, esse é o artigo que eu tenho mais citação, mas eu tenho outro artigo também que eu fiz a previsão da dengue para Ribeirão Preto, né? E eu soltei um artigo agora que está saindo essa mesma premissa para a cidade de Londrina. E aí a gente faz essas modelagens, aqui é um outro tipo de modelo, né? Porque o SARIMA ajustado para esse tempo, ó, porque Ribeirão Preto tinha um comportamento muito mais atípico, ó, que Campinas. E a gente também conseguiu fazer essas previsões fora da amostra, ok? Então, é assim que a gente faz, William, tá? Aqui, ó, esse tem os valores observados para fora da amostra, tá? Esse aqui a gente colocou. Eu lembro que, na época, a gente até conversou com a Secretaria de Saúde, entregamos essa tabela e ele ajudou esse modelo, que aí eu estava lá em Ribeirão Preto, a fazer previsão dos leitos, do número de soro, neste sentido. Então, é assim que é feito. O modelo é construído com base
nos avanços temporais dos dados, e aí eu falo uma extrapolação para fora da amostra. Igual extrapolação polinomial, só que é algo mais refinado estatisticamente e estocasticamente, não é só uma função matemática, ela é uma função matemática probabilística. Essa é a diferença da estatística, ela é matemática probabilística. O modelo matemático ele é puramente matemático, né, Armando? E um modelo matemático estatístico, ele é matemático e probabilístico. William, ficou claro? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Não, é essa a dúvida mesmo. Obrigado. Ótimo, obrigada. Fica a indicação de leitura, viu? Para você. Então, aqui, voltamos. Paramos aqui. Então, aqui até colocou a questão da taxa de fecundidade, que foi diminuindo ao longo dos anos, e aqui tem várias explicações em questão do avanço feminino, das mulheres no mercado de trabalho, enfim. Uma coisa legal que eu gosto de falar também é do score do Serasa. Vocês já ouviram falar isso? Você está devendo alguma coisa para a pessoa, você não pagou um boleto, aí cai o seu score do Serasa e você não consegue mais crédito no banco, né? Aqui o que está por trás também, tanto do crédito score, que a gente fala que é para dar crédito, ou behavior score, que é você já tem uma conta no banco, se você é um bom pagador, não é? Eles te derem mais limite no cartão, eles te darem limite do seu cartão, eles aprovarem financiamento de veículo ou de casa, enfim, são esses scores probabilísticos, que é com base no quanto que você paga para o banco, no como que é a sua movimentação da conta, ele gera esse tipo de informação. Esse score ele vai de 0 a 1000, o maior é 1000, quer dizer que você é um excelente pagador e eu posso dar dinheiro para você que você vai me pagar. Traduzindo em miúdos é isso. O meu é 1000, tá? O meu é 1000. Isso. Aí o que está por trás é sempre modelos de regressão, que é uma técnica de teste de hipótese bem refinada, ou agora com o avanço, né, da informática organizada, tem classificadores automáticos também, que o pessoal fala muito hoje, né, na mídia. Usei vetores de suporte, redes neurais, análise discriminante, Naive Bayes, tudo isso aqui, gente, é probabilidade avançada e é inferência estatística aplicada. É que agora, como está na moda, está todo mundo usando, a gente fala que é ciência de dados, mas ciência de dados nada mais é do que estatística aplicada a estudos quantitativos, tá bom? Trouxe também exemplos de fora do país, então tem esse exemplo da NASA, da modelagem de espécies por distribuição, o pessoal da biologia usa muito, né? Acho que a Maristela falou que a filha dela é bióloga. Partículas de energia solar, aqui, ó, modelagem para previsão, William. Também faço a previsão dos eventos de partícula energética solar via um modelo mais avançado, probabilístico, matemático, tá? E agora, eu vou falar rapidinho. Armando, a gente tem até meio-dia, né? Sim. Tá bom, vou tentar acabar um pouquinho antes. Teoria da amostragem. O que é a teoria da amostragem e como ela é utilizada na pesquisa científica, tanto quali quanto quanti? Porque aí vocês ficam, quantos participantes eu coleto? Como que eu vou coletar? Por que eu vou coletar desse jeito e não de outro? Tá? A teoria da amostragem, gente, basicamente ela é transversal àquelas 3 linhas do conhecimento, que é descritiva, probabilidade e inferência. Por quê? Ela vai me falar qual é o público-alvo que eu vou estudar, por quê, onde, quanto, como que eu vou armazenar e o método de análise, que já é inferência. Então, por isso que ela corta transversalmente aquele eixo, tá? Então, dentro de um contexto de obtenção de um bom resultado final, se eu fizer uma amostragem que ela não é boa, eu vou inferir algo que ela está incorreta. E aqui eu até frisei, ó, tanto na análise quantitativa ou qualitativa. Exemplo clássico. Vou pegar aqui o que a Maristela falou de exemplo. Ela trabalha com público-alvo da educação especial. Ela quer fazer uma inferência para público-alvo da educação especial. Então, ela vai pegar todos os estudantes com transtornos globais, não sei o quê, e altas habilidades. Vamos supor que na sala que ela atende, só tem altas habilidades. Eu não posso inferir para todo o conjunto da educação especial o meu resultado. Eu só posso inferir para altas habilidades. E se eu pegar só o público também que tem TDAH, aí eu não posso inferir para todo o público da educação especial, só vou inferir para TDAH. Então, a amostragem ela é importante para ela circunscrever e me dar essa confiabilidade do resultado, tá? Essa confiabilidade eu só vou obter via amostragem representativa. O que é uma amostragem representativa? Que traz a informação do meu grande macro público-alvo
para a minha amostra e eu para fazer esse estudo amostral e depois inferir de volta para a população com certo nível de confiança e assim por diante, tá? Então, é importante vocês verem isso, porque deve ter gente aqui que vai fazer pesquisa de campo, né, coletar dado. Então, isso precisa ser pensado junto com a hipótese de pesquisa, junto com o objetivo de estudo. Para eu atingir esse objetivo de estudo, quem eu vou ter que coletar? Como? Onde? Quanto tempo? Como que eu vou armazenar esses dados? Em planilha eletrônica? Eu vou fazer entrevista focal. Vou gravar essas entrevistas e depois vou transcrever? Então, tudo isso precisa ser pensado lá nessa etapa, na etapa de definição da hipótese de pesquisa de vocês, ok? E aí a gente usa alguns termos básicos, né? População seria o conjunto inteiro da amostra. Então, por exemplo, eu e o professor Armando, nós somos professores da Universidade Tecnológica Federal. Qual que é a nossa população? Universitários de graduação, a gente for fazer uma pesquisa na graduação, alunos, estudantes de graduação de uma universidade federal, tá? Porque aí depois, se funcionar para o UTF-PR, eu posso extrapolar para outras universidades com o mesmo perfil de alunos, de ciências exatas, porque na UTF-PR de Cornélio Procópio a gente só tem cursos de exatas, ciências exatas e da Terra, que é a grande linha do CNPq. A amostra, ela é retirada da população. Então, vou fazer esse estudo na minha amostra de estudantes com essa característica específica, que são da UTF-PR Cornélio Procópio, tá? Não posso pegar uma amostra de uma outra subpopulação. E a variável que eu falo aqui, que deve ser um termo que vocês já devem estar mais acostumados, é uma característica que pode ser medida. Sexo do indivíduo, quantos anos ele tem, qual foi a nota semestral, qual que é o RA dele, o registro acadêmico. Então, são variáveis que podem ser medidas. A Maristela falou também que vai fazer o teste cognitivo dos alunos para fazer o ranqueamento, né? Então, o teste também, ele solta uma métrica, está acima da média, está abaixo da média, quais são as conclusões. Isso é uma variável. Variável é tudo que pode ser medido e quantificado, ok? Do ponto de vista de pesquisa qualitativa, a gente tem a variável um pouco diferente, porque a variável ela vai ser indutiva, eu vou criar os grupos temáticos depois, mas não deixa de ser uma variável, porque eu vou poder medir essa característica indutivamente com base no processamento daquela linguagem natural, que foram as informações que foram passadas via análise temática, ok? Nessa amostragem, então, a gente vai ter a população, a gente retira um pedaço da população, que é a amostra, todos os resultados são gerados aqui. Se esses resultados estiverem corretos, a gente generaliza para a população inteira, tá? Se a amostra tiver baixa representatividade, a minha generalização ou projeção vai ser furada, concorda? Se ela for bem coletada, essa generalização vai fazer muito sentido no nível que eu estiver estudando, e aí eu consigo propor até intervenções nesse sentido, ok? Então, é aqui que a amostragem entra. Por isso que eu falo que ela é transversal lá no descritivo, probabilístico e inferência, porque ela faz esse recorte. Se a amostra estiver totalmente incorreta, tudo que eu vou gerar de resultado aqui, desde o descritivo, probabilístico e inferencial, vai estar completamente incorreto e eu não vou conseguir fazer uma generalização decente. Ok? Então, por isso que é algo extremamente importante vocês pensarem como vocês vão coletar esses dados. É de estudantes, é nota de sistema, é da rede social, é grupo focal. Isso precisa ser muito bem pensado, alinhado ao objetivo de pesquisa, tá? E aí nós temos dois tipos de amostragem, as probabilísticas e as não probabilísticas. As não probabilísticas, no geral, são usadas em estudos qualitativos, porque elas são geradoras de hipóteses, tá? E aí eu falo que não é possível assegurar a representatividade de toda a população, porque geralmente é uma amostra intencional. Mas ela é intencional para captar essa nuance intra-amostra, tá? O que eu quero dizer aqui? Se eu vou fazer uma amostra específica, por exemplo, com estudantes que são alto nível em matemática, eu não posso generar para a população inteira. Isso só vai ser válido para aquele nicho específico. E aí eu vou fazer grupos focais com eles e vou entender por que essa habilidade emergiu. Então, perceba, ele vai ser um gerador de hipótese e não uma inferência para a população inteira. Já as probabilísticas, elas têm uma probabilidade conhecida de pertencer à amostra. Entra por sorteio, no geral, tem um componente aleatório aí de pertencer à amostra. Não é intencional, eu vou sortear. Sorteio casa, sorteio os alunos e faço essa coleta de dados, tá?
a gente vai falar aqui de 4 tipos probabilísticas, bem rapidinho, só para vocês entenderem a lógica, e depois de 4 tipos não probabilísticas, tá? A primeira é o caso clássico, que é a amostragem aleatória simples. Põe todo mundo aqui num saco, ou põe todo mundo numa planilha do Excel e sorteia. Sorteou, ele vai pertencer à amostra. Aqui o exemplo que eu dou é sempre esse do índice de ausência em uma indústria. Eu vou trabalhar com indivíduos da linha de produção, vou sortear 1.000 de 13.000 e vou observar as faltas justificadas nos últimos 6 meses. Só isso. Todo mundo é igual, todo mundo é da linha de produção, todo mundo tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Essa é a amostra aleatória simples. Na prática, não é assim que funciona, né? Porque nem tudo é tão simples como deve ser. A sistemática é uma adaptação da simples. Funciona muito bem quando a gente tem as informações já coletadas em um banco de dados, tá? O que eu faço? Eu sorteio o primeiro, e aí eu pego, por exemplo, a cada 2. Então, sorteio o primeiro, foi o 2. 1, 2, pego o 5. 1, 2, pego o 8. 1, 2, pego o 11. Então, eu sorteio o primeiro e os outros eu pego em ciclos. A cada 2, a cada 5, a cada 10, a cada 50. Funciona muito bem em sites. Você e a sua amiga pode abrir o mesmo site. Às vezes, para você aparece uma pesquisa para qualificar o site, para ela não. Porque o seu foi o acesso 100 e o dela foi o acesso 101. E a cada 100 acessos, eles soltam essa janela pop-up para você responder. Então, o pessoal da computação acaba usando muito, né? E do marketing de sites, tá? Então, aqui, um estudo de mercado, que é feito para o mercado mesmo, utilizou um método denominado Randall Holt. Escolhe um ponto de partida e depois define um itinerário com intervalos sistemáticos, tá? E fazem esses inquéritos a cada 10 casas, a cada 2 quarteirões. Aí o avaliador bate na sua casa e fala se você quer responder uma pesquisa, tá? Isso é bem utilizado em saúde pública. Em outras áreas, talvez não funcione tão bem. Aleatória estratificada. Aqui, eu tenho uma população e eu crio subgrupos. Funciona, por exemplo, no público-alvo da educação especial. Tá todo mundo lá na sala da educação especial. Só que eu sei que eu tenho estratos específicos. O estrato do TDAH, o estrato das altas habilidades, o estrato do espectro autista. Então, eu preciso dividir e não tratá-los todos iguais, por exemplo. Tá? Hábitos de consumo de bens e serviços, exemplo clássico, comportamentos diferentes de homens e mulheres. Homem tem hábitos de consumo de uma forma e mulheres de outra. Então, é conveniente utilizar o sexo para estratificar essa amostra, tá? Se eu colocar homens e mulheres no mesmo bolo, eu coloco um viés. Se eu colocar o público-alvo da educação especial também, todo mundo no mesmo nicho, eu também incorporo esse viés, ok? Por conglomerado, seria o contrário do extrato. Aí eu sorteio a população inteira. Então, por exemplo, vocês são professores, eu sorteio uma sala de aula inteira e todo mundo vai participar. Dentro da sala tem muitas diferenças. Por exemplo, tem gente que tira 10, tem gente que tira 0. Só que o conglomerado, ele sorteia tudo. Então, eu posso sortear um bairro, uma cidade, uma sala de aula inteira ou uma escola inteira, tá? Ele é muito utilizado nesse sentido, tá? Uma coisa que eu gosto de falar é que a estratificada e a conglomerado são contra-exemplos umas da outra, tá? A estratificada é homogêneo dentro dos estratos. Então, pensando lá no público-alvo da educação especial, o TDAH, eles vão ser mais homogêneo entre eles e heterogêneo quando comparado com o espectro autista e com altas habilidades, por exemplo. E por conglomerado, é homogêneo fora dos conglomerados. Então, eu pego a sala de aula que eu dou da engenharia mecânica e comparo com a engenharia de controle e automação, elas são homogêneas em termos da média de notas. Só que se eu olho dentro de cada conglomerado, teve gente que tirou 10, teve gente que tirou 0. Então, essa é uma diferença. É heterogênea dentro e homogênea quando comparado fora entre eles. Então, uma é contra-exemplo da outra. E aí eu tenho que dosar quando eu uso uma e quando eu uso a outra, tá? A aleatória em múltiplos estágios é muito utilizado nessas pesquisas nacionais, sabe? Pesquisa Nacional de Saúde, relatório da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios. Basicamente, em cada etapa, eu aplico um método probabilístico específico. Pego todos os estados do Brasil, ou todos os municípios do Brasil, sorteio por conglomerado, porque aí vem o município todo. Dentro do município, eu seleciono os bairros, dentro dos bairros, os quarteirões, dentro dos quarteirões, eu sorteio as casas. Então, participou em vários estágios. Trouxe um exemplo aqui, ó. Sondagem de opinião com alunos do ensino médio. Selecione aleatoriamente alguns núcleos regionais escolares. Em seguida, de cada um deles, selecione aleatoriamente algumas escolas. Então, cada uma das etapas foi conglomerados aqui. De cada uma das escolas, selecione aleatoriamente algumas turmas. E, finalmente, em cada uma das turmas, selecione aleatoriamente alguns alunos. Então, aqui a gente teve 4 etapas.
Vocês podem encontrar também isso aqui, como amostragem aleatória em múltiplos estágios, em publicações ou em livros específicos, como amostragem complexa. É um termo que é sinônimo de amostragem aleatória em múltiplos estágios, porque foi feito por um nível de complexidade descentralizado, ou seja, etapa 1, 2, 3, até eu chegar no nível menor, ok? E as não probabilísticas, que acabam sendo o carro-chefe das pesquisas qualitativas, porque vão gerar hipóteses associadas a premissas de pesquisas e tem outros objetivos mais circunscritos, que é para ir dentro do problema em si, e não gerar um panorama como a pesquisa quantitativa, tá? Primeiro, a amostragem por conveniência, tá? Então, eu dou a aula nessa sala, por conveniência eu vou estudar esses alunos, tá? E aí, você que é o pesquisador que vai escolher a sua amostra, tá? Então, pode ser pré-teste de questionário, a sala de aula que eu dou aula, espectadores de um programa televisivo, ok, é uma conveniência, é o que é mais fácil para mim coletar essa informação. A amostragem por julgamento ou intencional, ela é um exemplo, caso especial da conveniência, e aí na pesquisa quali ela chove. Eu vou fazer uma pesquisa do público-alvo da educação especial, de altas habilidades, com esses 5 alunos, que são os alunos que eu tenho trabalhando comigo esse semestre. Porque aí eu quero entender algumas nuances desse tipo de abordagem. Vejam como é extremamente intencional, por julgamento, ele vai entrar nessa amostra porque ele é meu aluno e porque ele tem laudo de altas habilidades. Então, é para isso que serve, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui, ó, fermentação de vinho. Quem vai poder julgar isso, gente? Só quem é sommelier de vinho. Então, ela é intencional nesse sentido, ok? E ela vai ir no cerne do problema do ponto de vista de pesquisa qualitativo ou uma análise de conteúdo que você for fazer ou uma entrevista estruturada com esses estudantes, certo? A amostragem por cota. Esse ano é ano eleitoral e a maioria das amostragens são por cotas. A cota é do pesquisador, do entrevistador. Ah, eu preciso coletar 100 pessoas do sexo feminino com o ensino fundamental complexo. 10 pessoas com nível superior do sexo masculino. Então, a cota ela é dada nesse sentido, de acordo com algumas características, idade, sexo. Vocês já devem ter respondido uma pergunta, assim, que a pessoa chega e fala assim, seu nome, sua idade, nível de instrução. E ela acaba a pesquisa e já fala obrigada, porque ela já cumpriu a cota daquele nível, e aí você não é elegível mais para entrar na amostra. Ela precisa procurar a pessoa com outra característica da cota que ela não tenha atingido, tá? Pesquisa eleitoral, a maioria por cota, tá? Que eles falam que garante a representatividade, mas no geral não garante. E a bola de neve, a gente vê muito agora a bola de neve, ela não cai, chove, que é o quê? Os questionários eletrônicos. Você distribui inicialmente para um grupo de unidades amostrais, aleatoriamente escolhido, e essas pessoas elas enviam esse questionário para outras. Então, parte de um grupo, esse grupo vai distribuindo para outra. Aí alguém, às vezes, vai falar assim, professora, mas é probabilístico. Pode ser que o primeiro grupo aqui, ó, foi probabilístico, só que depois ele recebeu com probabilidade 1, porque eu enviei para ele. E aí ele vai responder porque ele foi indicado por alguém. E aí, por isso que vem esse nome, snowball, bola de neve, porque ela vai crescendo conforme vai passando. E aí, nos estudos, é muito descrito assim, o questionário eletrônico foi disparado semanalmente, e aí dessas pessoas que receberam enviaram para outras, e eu tive uma janela de coleta de janeiro a março de tal ano. Isso foi uma amostragem bola de neve que você utilizou, apesar do seu questionário ter sido online. Então, antes a gente não tinha isso, mas agora já é pensado, tá? Então, a amostragem por questionário, por mais que tenha cobertura territorial, ela não é probabilística, tá? Ela acaba sendo não probabilística por conta disso, porque o próximo que eu indiquei o questionário, ele entra com probabilidade 1, porque ele foi indicado. Ok? Quando a gente vai no cerne da pesquisa, tá? A gente, às vezes, trabalha com snowball em também populações de difícil acesso. Então, por exemplo, taxa de infectados com HIV na população de rua. Eu vou lá conversar com aquela pessoa que está em situação de rua e ela vai me indicar a próxima pessoa em situação de rua, onde que eu encontro. Aquela você encontra na rua tal, com a rua tal, que ela fica lá. Então, para pesquisa de campo, também é muito utilizada a amostragem snowball e também em pesquisa com questionário eletrônico, ok?
Então, essa é a forma de coleta dos seus dados. Prestem bastante atenção nisso, vocês que estão iniciando na pós-graduação, para depois vocês não coletarem dados e não terem condição de confirmar ou refutar a sua premissa ou hipótese de pesquisa dentro do método que você escolheu. Isso aqui, gente, é válido para todos os métodos, tá? Tanto qualitativo quanto quantitativo. Qual que seria, então, aqui as vantagens? Vai mais rápido, né? Tempo, custo, precisão, se for medida destrutiva, que a gente usa muito na engenharia e na agronomia e tal. E os resultados amostrais, essa amostra bem coletada, permitem generalização na população, ok? Todos os estágios passam por esse, que é a mesma coisa associada ao método, objetivo da pesquisa, população, dado a ser coletado, grau de precisão, método de mensuração. Aqui eu não vou entrar no grau de precisão, que teria que ter que explicar qual é o tamanho da amostra, né? Então, o tamanho da amostra ele tem envolvido com o método e com o tamanho da população. Escolha da amostra, pré-teste, organização do trabalho de campo, vai na rua, vai disparar o questionário uma vez por semana, o que vai fazer? Resumo da análise de dados e informação ganha para pesquisas futuras. Então, todo mundo aqui vai trabalhar com amostragem. Ninguém vai fazer censo. Censo no Brasil só a cada 10 anos. Tá? Então, tenham isso em mente muito bem desenhado, em como vocês vão coletar a amostra para atingir o objetivo de pesquisa, tá? Nunca descolem do objetivo de pesquisa. Tanto a amostra como a análise de dados, seja ela qual ou quant, tem que estar completamente intrínseca ao objetivo de pesquisa, tá? Para finalizar, então, é importante que vocês entendam que, independente da área que vocês tiverem, um método quantitativo e qualitativo ele está associado com estatística e matemática, com computação e programação em alguma área, porque ninguém vai ficar fazendo cálculo na mão, nem que vocês usem uma planilha do Excel, vocês vão utilizar alguma coisa de programação. E a área do conhecimento que eu vou estar estudando. Saúde pública, epidemiologia, finanças, agronomia, transporte, política, educação, ciências no geral, ciências sociais, biologia clínica e humana. Então, hoje, a gente só avança em pesquisa com essas equipes multidisciplinares. Vocês estão no mestrado, vocês estão sendo preparados para fazer pesquisa de alto nível, então é importante que vocês sempre façam essa junção com pesquisadores multidisciplinares, porque só assim a gente avança enquanto ciência do conhecimento, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo, ok? Gostaria de deixar uma mensagem final aqui, que independente do tipo de pesquisa que você faça, sem dados ou informações, você é apenas mais uma pessoa com opinião. E aqui a gente está numa formação técnica de universidade de nível de pós-graduação. A gente não fala mais no nível do senso comum, tá, gente? A gente fala ancorado em dados, em informações técnicas de pesquisa, tá? Então, é nesse sentido que a gente sempre vai trabalhar tanto a pesquisa quali quanto a pesquisa quant, com base em dados. Você não é uma pessoa com opinião, você é uma pessoa que estudou, tem dados e vai mostrar por que isso faz sentido no avanço social da sociedade que você está estudando, tá? Era mais ou menos isso que eu queria trazer. Aqui estão os meus contatos, tá? Eu sou professora junto com o professor Armando no departamento de matemática, sou professora de pós-graduação da bioinformática, sou consultora da Organização Pan-Americana de Saúde do Ministério da Saúde e fico à disposição de vocês por e-mail ou se me encontrarem em algum lugar para tirar dúvidas, para tomar um café, qualquer coisa que seja, gente. Vou voltar lá para ver se vocês têm perguntas. Muito obrigada. Nós que temos que agradecer, né, pessoal? A gente, como diz, recebemos aí orientações que são primorosas. A gente sempre vai falando para eles, eu tenho tentado dar alguns nortes na metodologia para pensar no todo, né? Então, hoje mesmo, até aproveitei a oportunidade que antecedeu a sua aula, mostrando para eles uma pesquisa que a gente está finalizando, que vai para a defesa agora, como que aconteceu em termos de análise textual discursiva, mostrando para eles como apresentar o trabalho, né? Então, como que uma das minhas orientandas fez essa apresentação. Então, tentando mostrar para eles que a gente tem que trabalhar de uma forma mais refinada. Né? Com certeza. E comecei a aula meio... Alguns vão falar assim, o professor Armando estava bravo hoje, né? Mas colocando para eles que eles têm que realmente saber o caminho que eles vão, porque não adianta nada, senão eles perdem muito tempo. E até a gente sempre tem falado que uma pesquisa quantitativa, ela precisa de tempo. Então, a gente sempre cuida, né? Vamos se aventurar numa pesquisa quantitativa no mestrado? Você tem que entrar no mestrado muito bem estruturado, sabendo o que é fazer,
um teu orientador bem afinadinho para você fazer, senão não dá tempo. Com certeza. Uma pesquisa de campo, né, que envolve coleta de dados primários, que a gente fala. Dado primário é você ir lá e coletar o dado, né, com o seu estudante, com o seu público-alvo, se for da área de saúde, com o seu paciente, enfim, demanda tempo, né, gente? Demanda tempo, muito tempo. Depois você tem que planilhar esses dados, organizar, verificar tudo. Então, demanda bastante tempo. Então, é bem isso que o Armando falou, né? E uma pesquisa qualitativa também, né? Se você for lá coletar dado, entrevista focal, depois tem que transcrever tudo, né? Então, é o que eu falo, para você fazer pesquisa bem feita, ou você faz parte de uma equipe grande de pesquisadores, e cada um está num braço, que são as pesquisas multidisciplinares que têm avançado no Brasil hoje, né? Ou você já chega com isso bem desenhado. Então, a gente até fala que, né, o Armando ele tem essa prerrogativa também. Alunos bons, nossa, que a gente pega lá, faz iniciação científica, faz TCC, ele já chega para fazer um mestrado com um certo nível de maturidade, porque ele já entende essa prerrogativa da ciência, né, protocolar. Então, vocês também estão no serviço, às vezes para vocês também é mais fácil, vocês já são professora, mais fácil no sentido que eu digo de obter um dado estruturado, né? Eu vou fazer essa pesquisa aqui com a sala que eu dou aula. Professora, isso descaracteriza a minha pesquisa? Não, a gente viu que tem um método de amostragem específico para isso, só que você precisa dar nome. Eu usei a amostragem por conveniência e apliquei na sala de aula que eu estou dando aula. A pesquisa ela precisa ser reprodutível. Se ela é reprodutível, eu não posso esconder o que eu fiz no ponto de vista de método. Eu fiz a pesquisa na sala que eu estava dando aula. Por quê? Porque era a amostragem por conveniência, eu estava aqui 3 vezes por semana. Então, eu consigo tocar um projeto com esse público específico. Percebam, eu não deixei de fazer ciência, mas eu fiz ciência com o que estava ao meu alcance. E vou contar isso no meu artigo científico, na minha dissertação, para quem for do meu interesse. Tá? Então, é importante a gente falar isso, porque a gente faz pesquisa também do jeito que dá, tá, gente? É claro que às vezes a gente tem aqueles padrões ouros imensos, mas esse pessoal tem dinheiro, tá? Tem equipes enormes, tem aluno de iniciação científica para ir lá no campo coletar dado. Então, é diferente. Então, fazer pesquisa também tem a ver com o custo, com o tempo, com a sua disponibilidade e não deixar de fazer. Faça com o que dá. A amostragem por conveniência também funciona. Eu mostrei lá, é um método, é um protocolo. E, Elisângela, uma das coisas que eu comentei com eles, a gente, quando se propõe uma quant, você tem que saber o seu universo que você tem para aquela situação, que nem você falou do caso, seja o pessoal TDAH, seja o espectro autista, né? Então, e você, dentro da quant, você vai ter um grupo que você tem que atingir dentro daquele universo seu. Né? Sim. E isso não é feito de qualquer jeito. Existem cálculos que vão te dar... eu tenho 120 casos. Quantos que eu vou ter que pesquisar, pegar os dados certinho para que isso realmente seja válido? Né? Com certeza. Que eu possa ter uma publicação científica que alguém vai dizer assim, não, realmente, para esse universo aqui, esse resultado tem significado. Né? Exatamente. E ainda tem uma etapa importante, para além disso que o Armando falou, que é o tamanho da amostra que eu vou coletar, que é, gente, a apreciação no comitê de ética. Né? Porque você não pode fazer pesquisa e depois publicar sem passar no comitê de ética em pesquisa para ele aprovar. Nossa, professora, mas eu vou só dar um questionáriozinho pequeno aqui. Sim, mas mesmo assim você vai coletar a informação do indivíduo. E aí o comitê de ética, gente, são reuniões mensais. Né? Então, geralmente a gente pede para passar no comitê de ética antes de começar a coleta. Então, tem que prever essa etapa também, porque no mínimo vai demorar 2 meses. E 2 meses para quem está no mestrado e precisa terminar em 24 meses, gente, é bastante tempo. Né? Então, para vocês entenderem que no protocolo, na pesquisa quali também a gente passa pelo comitê de ética. Mas na pesquisa quant é obrigatório, não tem como. Eu vou coletar 30 indivíduos. Tenho que passar pelo comitê de ética, eu vou coletar 30 indivíduos para perguntar o que ele acha dessa garrafa de água. Tenho. Então, esse também é uma etapa importante. Pessoal, alguma questão que vocês gostariam? Aproveitar esse tempo que nós temos aí com a professora Elisângela. Dúvidas, sugestões, indagações, alguma coisa que não ficou clara, gente, fiquem à vontade.
E uma das coisas que é um caminho, né? Alguém que queira fazer uma pesquisa que vai envolver principalmente questão quantitativa, nada impede de falar com o seu orientador, que fale com a professora Elisângela para ela orientar um trabalho desse. Com certeza. Né, isso é importante, é enriquecedor para que a gente desenvolva pesquisa. Não quer dizer que, eu tenho meu orientador. Não, às vezes a gente precisa, para uma especificidade, de uma coorientação, né? Hoje eu estou trabalhando com o Maurício, nosso lá da mecânica, que trabalha com a parte do lúdico, e a gente está desenvolvendo o jogo com a Lívia, e ele está coorientando, né? Sim, eu lembro da Lívia. A Lívia foi nossa aluna lá da matemática. Matemática. Então, tem hoje a Michele, que é da matemática lá de Apucarana, que está trabalhando comigo com a Kelly, orientando. Então, sim, a orientação agora eu vou ter a professora Rose, que vai trabalhar com a Angélica, né? Que vai orientar para a gente fazer um trabalho do pessoal lá da computação com a gente aqui no mestrado. Então, nós vamos estar o pessoal da graduação trabalhando com o pessoal do mestrado. Então, essas intersecções, né? Hoje a Maria Luísa, que está já no mestrado, que você falou, eu também comentei com eles, você pode dar continuidade numa pesquisa. A única coisa que eu digo é assim, não dá para você pegar como referência trabalhos de TCC para escrever sua dissertação. Não. Aí já não serve. Você pode pegar o teu TCC, expandir e se tornar uma pesquisa em nível de mestrado. Mas você fazer sua pesquisa de mestrado baseada em TCC, isso não dá. A gente não tem que ter material de qualidade. Sim, e o TCC, o que eu falo, ele serve só para ser uma fundação, né? Porque aí o aluno não chega sem entender o que é um protocolo técnico, né? Um protocolo metodológico. Porque hoje já tem algumas universidades que excluíram o TCC, né? Então, o aluno, para ele receber a titulação de graduação, o TCC deixou de ser obrigatório. E aí ele vê essa parte técnica, assim, só numa disciplina bem pequena de metodologia científica. Então, ficou o que eu quero dizer é que ficou esse gargalo na academia mesmo, né? Ficou esse gargalo na formação do profissional. Quando a gente faz uma iniciação científica ou um TCC, acaba trabalhando mais o processo do método científico. Então, é importante também a gente entender que o mestrado hoje, né, como vocês estão aqui, também vocês têm essa possibilidade de estar aprimorando a metodologia científica, entender o que é, por que se aplica, quais são as vantagens, desvantagens, limitações nesse sentido, tá? E que eu falei para eles que, até conversando com os outros professores, né, alguém assim falou para o orientador, falou assim, eu quero fazer uma pesquisa quant, eu quero. Então, eu falei para eles, senta com o orientador, conversa, porque não é tão simples assim. Eu não me aventuro sem ter alguém para orientar um trabalho desse, porque eu precisei, mesmo minha pesquisa de doutorado, que eu queria fazer na época, acabei abortando, imagina, com 4 anos, eu abortei porque eu vi que não ia dar conta, e eu tenho todos os dados quant para ser trabalhados, mas eu abortei porque eu vi que não ia dar conta no tempo que eu tinha para terminar. Então, tem horas que a gente tem que tomar muito cuidado que a gente se propõe a fazer. Tem que ter clareza. Eu falei para isso, a gente tem que saber o tempo que você tem, né? E não dá para perder tempo. Com certeza. Então, Elisângela, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal, alguns coleguinhas que não puderam estar, vão assistir, né, a sua apresentação. Tá? Eu vou disponibilizar. E para a gente é uma honra, né, ter realmente um professor do seu nível na nossa universidade. Quantos, né, professores aí estão em cidades pequenas fazendo trabalhos fantásticos, exemplares, e não é porque a gente está no interior, como diz, né, que as coisas não estão acontecendo. Muito pelo contrário, tem muitas pesquisas acontecendo em locos onde o universo é pequeno, com certeza, mas que o resultado e a representatividade se tornam bastante grande. Então, muito obrigado. Vou parar a gravação, se quiser falar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer, gente. Fico à disposição, vocês têm os meus contatos, e-mail, professor Armando. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham aí, façam um bom proveito da discussão que a gente fez hoje, tá? Muito obrigada.